Videogames são uma coisa realmente incrível. Eu pessoalmente até considero esse meio de entretenimento como a oitava arte. Muitas outras pessoas podem discordar de toda a retórica sobre como videogames podem ser considerados uma forma de arte, mas não é sobre isso que eu quero discutir hoje. O que eu quero falar sobre, realmente, são todas as experiências incríveis que são imaginadas e criadas na forma de um jogo eletrônico, que conseguem mover os sentimentos das pessoas de formas que outras formas de mídia não conseguiam fazer antes. Não que eu esteja tirando qualquer mérito do cinema, de livros ou de pinturas. Longe disso. Mas posso falar, com certeza, que entramos em uma época onde mais pessoas conseguem encontrar nos jogos uma maneira de expressar a sua criatividade e contar uma história que consegue tirar proveito dos recursos disponíveis através da interatividade fornecida pelos jogos. Algo que não existe no cinema ou em livros. Muitas dessas histórias têm tons completamente diferentes entre si. Algumas podem ser uma aventura heróica para um mundo de fantasia, outras podem ser mais realistas e lidar com um mundo mais baseado no que conhecemos como realidade. E outras histórias podem adicionar elementos sobrenaturais à nossa realidade. Cada uma dessas histórias entra em um certo gênero da literatura. Esse último exemplo costuma entrar no gênero de horror, e é sobre ele que eu vou me aprofundar mais. O gênero de horror é mal visto por vários motivos. Especialmente por causa do cinema hollywoodiano, que abusa de clichês e táticas chulas pra assustar quem está assistindo o filme. O famoso jump scare. Passa 2 segundos, jump scare. Ah, não tá em nada acontecendo agora? Acho que vou fazer um jump scare agora. No lugar de criar um ambiente de tensão, que te deixe na ponta de sua cadeira, apreensivo sobre o que vai ser a próxima coisa que vai acontecer, esses filmes vai ficar dando susto, que no final das contas só tira toda a tensão do filme e te deixa insensível para a parte realmente assustadora da história. Felizmente, ainda existem vários exemplos dentro desse gênero que utilizam do mistério e de temas relacionados ao psicológico humano, que por si só já é um grande mistério, para criar histórias que abordam tópicos que normalmente não seriam abordados em qualquer outro gênero. Para ser sincero, algumas das histórias mais interessantes que eu já vi, pelo menos dentro da mídia de jogos, vieram de jogos de horror. Yomori é um deles. Omori é um jogo que eu só soube da existência quando eu estava procurando por novas notícias da indústria de jogos para fazer o meu programa semanal de notícias. Vocês deveriam ir assistir, segue esse link aqui. E eu acabei me deparando com um trailer lançado pouco antes do lançamento oficial do jogo. Ao assistir o trailer, eu já conseguia reconhecer a vibe da série Mother com uma mistura de Yume Nikki e toda a apresentação do jogo, mais a forma como o trailer é editado também, com as cenas que ele decide mostrar. Eu definitivamente despertei um grande interesse pelo jogo no momento que eu terminei de ver o trailer. E pouco depois de seu lançamento, eu comecei a ver em primeira mão o que esse jogo tinha pra me oferecer. E, sinceramente, eu fiquei completamente surpreendido. Como eu posso introduzir esse jogo adequadamente? Afinal, não é a coisa mais simples de descrever exatamente o que é esse jogo. Pois ele pode ser várias coisas. Um ótimo RPG em base de turnos, com mecânicas de batalha interessantes e dinâmicas, com artes incríveis e detalhadas, história de horror envolvente, com um mistério que está por baixo da superfície, esperando para ser revelada por aqueles que estiverem dispostos a encontrarem a verdade. Um estudo psicológico em como traumas afetam as pessoas e transformam seus relacionamentos, afetando sua percepção da realidade, instigando fobias que destroem sua capacidade de viver uma vida normal em sociedade. Omori é muitas coisas, mas eu acho que há uma forma melhor para descrever sobre o que é Omori. Omori é um jogo sobre memórias.
Não sei se eu estou falando além do que eu posso aqui quando eu digo isso. Não é a minha especialidade ou algo assim. Mas é apenas uma forma como eu enxergo esse assunto. Então, leve o que estou dizendo aqui apenas dentro desse pequeno contexto que eu estou criando. Mas as coisas que lembramos de nossas vidas são todas as nossas experiências com o mundo ao nosso redor, causando com que você ou eu sejamos quem somos. Se eu tenho dificuldades em me socializar, isso é por causa das minhas experiências passadas e de como eu decido lembrar das coisas que aconteceram comigo quando eu era menor. Coisas que, mesmo tentando ao máximo enterrar, ainda vão estar lá e continuar voltando quando a hora for mais apropriada. E Omori é um jogo que vai fundo em como uma memória ruim pode acabar com a vida de alguma pessoa que não consegue lutar contra ela. Porém, antes de falar mais sobre isso, eu preciso contextualizar várias coisas do jogo antes de chegar nos tópicos mais psicológicos abordados por ele. Então eu vou resumindo a história e analisando ela no caminho, pode ser? Eu sei que tanto faz, não é como se sua resposta fosse mudar alguma coisa desse vídeo no final das contas. Primeiramente, eu só queria dizer que o jogo deixa bem explícito desde o começo o tipo de conteúdo apresentado pelo jogo. Tópicos relacionados a suicídio e depressão estão presentes aqui, e isso me lembra muito a mesma forma que Doki Doki Literature Club começa. Eu não vou mentir dizendo que não esperava alguma coisa assim do jogo, considerando o trailer, mas eu fiquei um tanto quanto surpreso, já que em grande parte do jogo a apresentação dele é de um mundo colorido, alegre e fofo. Nos primeiros minutos de jogo, somos introduzidos ao personagem principal chamado Omori e ao Espaço Branco. Um lugar com saída alguma, além de uma porta e vastidão de vazio para todos os lados, que levam de volta para o lugar onde você estava inicialmente. Nesse lugar, temos todas as coisas de Omori, que incluem um caderno de rabiscos, toalhas de papel, um laptop e sua gatinha Mewo. No entanto, podemos passar pela porta e encontrar os nossos amigos dentro da sala vizinha. Aqui o tom já muda completamente para algo mais infantilizado, onde todos estão se divertindo, bom, pelo menos até certo ponto. E aparentemente nada de errado pode acontecer. Aqui é onde conhecemos os amigos de Omori, que acompanharão ele durante toda a jornada dele: Hiro, Aubrey e Kel. Eles falam para Omori que o resto dos amigos deles, Mari e Basil, estão esperando no parque para fazer um piquenique. Bom, e pra lá vão todos eles. Claro, podemos fazer leves detours antes de ir diretamente pra onde a gente tem que ir e, se formos ao lugar certo, podemos ver logo no início que tem alguma coisa nos seguindo. Quando chegamos no parquinho, encontramos todos os amigos de Omori brincando por lá e vemos o piquenique organizado pela Mari, com o Basil já ali com ela. Aqui conseguimos ver esse grupo na qual participamos, todos somos bem unidos e fazemos diversas coisas juntos. Muitas delas são fotografadas por Basil e sua câmera e para sempre guardadas em seu álbum de fotos, que a gente pode ver. Todas essas fotos são bem fofinhas, com uma descrição feita pelo próprio Basil para cada uma delas. Eu posso dizer que nesse ponto do jogo eu tava meio confuso em relação ao que eu esperava dele e o que ele tava me mostrando até agora. Claro, eu ainda tinha visto a imagem de algo perto do lago, mas mesmo assim, todo mundo ao meu redor, todas as cores, todos os bons tempos, tudo parecia tão real. Mas foi depois de abrir o álbum de fotos que eu comecei a desconfiar de algo que eu tinha percebido logo depois de sair do toco, que são as cores dos personagens. Eu percebi que todas as cores dos amigos de Omori seguem uma paleta similar, exceto por Basil e por Omori. Eles são os únicos que são monocromáticos, com Omori sendo predominantemente preto e Basil sendo predominantemente verde. Bom, isso se você considerar só o cabelo dele como verde. Mas a imagem dele nas caixas de textos é predominantemente branca. Com isso eu já tinha alguma suspeita que tinha alguma coisa especial relacionada aos dois. Ainda mais lembrando que Omori estava no espaço branco, criando esse contraste entre a cor dele e o espaço que ele costuma ficar. Nesse momento eu pensei que poderia ter um espaço negro, mas eu não pensei muito sobre isso nesse momento, especialmente porque umas 20 horas depois eu esqueci completamente sobre isso. Aqui provavelmente é Black, aqui talvez T e R, Trace, Black Trace. Essa sessão inteira funciona como um tutorial, com um preenchimento absurdo de linguiça para justificar algumas coisas acontecendo pra gente e entrar na verdadeira parte do tutorial,
Como, por exemplo, esse jogo de pique-esconde, onde o Basil some depois que a gente encontra todo mundo e... Opa, olha só, ele foi pego por um cara que não estava aqui no começo e por motivos de ele não ter sido convidado pra brincadeira, sendo esses motivos de ele ser um pouquinho violento, precisamos lutar contra ele pra conseguir salvar o Basil. Entramos no primeiro luta do jogo, que é nada mais do que simplesmente introduzir como lutas funcionam nele, e já que estamos nesse assunto, a luta é incrivelmente bem feita nesse jogo. Cada um dos inimigos possui um desenho bastante detalhado e levemente animado, que mantém tudo bem mais vivo quando comparado a outros jogos com luta baseado em turnos onde os sprites são estáticos. Essa primeira luta não apresenta muita coisa em particular, além do fato de que, por algum motivo, o Omori não é nocauteado quando leva mais dano do que ele tem de vida. Lembre-se disso porque é importante mais tarde. Dentro dessa zona de tutorial também somos introduzidos a mais mecânicas de batalha, uma delas sendo o sistema de emoções, que funciona muito como se fosse pedra, papel, tesoura, mas com a adição de alguns poréns, onde cada emoção proporciona uma diferença dos seus atributos. Quando alguém está triste, seu ataque diminui e sua defesa aumenta, por causa que eles estão em posição fetal de acordo com o Hero, e parte do dano recebido é convertido em diminuição em seu Juice. Quando alguém está com raiva, você tem basicamente o efeito inverso de estar triste, onde seu ataque aumenta e sua defesa baixa. Quando alguém está feliz, esse personagem fica mais rápido e tem mais chance de causar danos críticos, porém tem mais chance de errar os golpes também. E sobre ser pedra, papel e tesoura, isso simplesmente significa que raiva ganha de tristeza, que ganha de felicidade, que ganha de raiva. Não apenas isso, mas quando os inimigos estão aflitos por algum tipo de emoção, o sprite deles muda também, adicionando ainda mais charme em um jogo que já mostrou ter bastante charme, especialmente por parte do Hero. Cada uma das emoções pode ser estacada também, ou seja, há até 2 estágios de cada emoção para cada personagem, e 3 para o Omori e para os chefes. E isso significa que cada uma das mudanças de atributos que ocorrem para aquela emoção tem um efeito ainda mais forte do que antes. Ainda na sessão de tutorial, somos introduzidos para a terceira e última mecânica de luta do jogo, que são os ataques em seguida. A partir desse ponto, em toda luta, seu grupo irá começar com uma barra de energia com 3 pontos nela. Esses 3 pontos podem ser utilizados para um ataque em seguida que pode acompanhar um ataque normal de qualquer personagem. Esses ataques são bastante úteis para adicionar um nível de estratégia para as lutas, além de proporcionar mais variedade, também um pouco de desenvolvimento de personagem de uma maneira bem sutil, porém muito bem-vinda. Com o decorrer do jogo, esses golpes vão melhorando cada vez mais, sinalizando o laço mais forte entre você e seus amigos, com alguns desses ataques até mudando seus efeitos ao longo do tempo. Tipo, inicialmente, se o Kel passa a bola dele pro Omori, ele não consegue perceber e não consegue pegar a bola, levando dano e ficando triste. Mas ao decorrer do jogo, lá mais na frente, quando o Kel passa a bola pro Omori, ele consegue rebater a bola pros inimigos e fica feliz. Talvez até um pouco feliz demais. A maneira como você consegue receber energia é recebendo dano de ataques dos inimigos. Cada instância de dano recebida é 1 ponto de energia recebido na barra, que pode chegar até 10 pontos. E com isso você pode usar toda a energia em um golpe que causa uma quantidade devastadora de dano. Mas para isso você precisa de todo mundo do seu grupo vivo, e às vezes isso é mais difícil do que parece. De qualquer forma, no caminho da casa do Basil, o grupo passa pelo jardim de flores do Basil e ele mostra pra gente cada uma das flores e como ele enxerga cada uma delas como uma representação de cada um dos integrantes do grupo. Eu não quero passar muito tempo falando sobre isso, porque não é importante desse jeito, mas o que é importante é lembrar que os lírios do vale representam a Mari e as tulipas brancas representam o Omori, com Basil descrevendo elas como plantas simples e básicas, como o Omori. Bem, eu não sei, eu simplesmente acho elas bonitinhas. Lembre-se disso, é importante. Chegando na frente da casa de Basil, ele pega essa oportunidade para tirar uma foto do grupo, o que acaba causando uma confusão entre Aubrey e Kel, que querem ser os primeiros a ver a foto, causando com que Basil perca o equilíbrio e derrube algumas fotos do álbum. Mas não tem problema nenhum, porque todo mundo se ama e eles podem colocar as fotos de volta do álbum juntos, né? O que ótimo. E é exatamente isso que eles fazem. Com a ajuda de Omori, claro, que possui uma ótima memória, isso também é importante, lembrei mais tarde. Agora, que eu paro pra lembrar, essa parte foi particularmente engraçada pra mim, por causa que eu tava realmente imerso nesse momento. Eu nem tinha reparado que o jogo te apontava onde você tinha que colocar cada uma das fotos. Eu realmente fui pela memória de ter visto elas anteriormente, e isso foi bem legal pra mim, pelo menos. Após colocar as fotos de volta no álbum, Basil se prepara pra guardar o álbum quando uma foto cai novamente dele. Basil acha isso estranho e se abaixa pra pegar a foto, percebendo que nunca tinha visto ela antes. Nesse momento, ele reconhece o conteúdo da foto e percebe que alguma coisa não está certa.
Uma sombra se estica no comprimento do quarto e Basil, virado para Omori, diz: Mari. Ela, antes da tela piscar com a foto de que ele pegou e nos mandar de volta para o espaço branco com nenhuma saída além de nos matarmos. Uau! Nesse exato momento que eu fui lembrado que esse jogo realmente não é o que ele estava parecendo ser nesse começo. Quando eu voltei para o espaço branco, eu realmente não sabia o que fazer. Até eu ver que eu tinha a opção de me esfaquear. E, pra falar a verdade, eu fiquei com bastante receio de fazer isso. Afinal de contas, não é algo que você gostaria de fazer, não é mesmo? E isso traz em perspectiva algo que eu preciso falar exatamente agora. Tudo isso era um sonho. Nada daquilo que eu acabei de falar era realmente real. Era tudo o produto da imaginação desse garoto, que é um tema principal do jogo e eu ainda vou voltar a falar sobre ele eventualmente. Mas por enquanto eu só queria apontar a perspectiva de como eu pensava que tudo aquilo era real e o que tornou a ideia de me esfaquear ainda mais terrível do que ela realmente deveria ser, considerando o contexto. Então, somos mostrados um garoto acordando no meio da noite e somos responsáveis em nomeá-lo. Somos introduzidos a Sunny, o verdadeiro personagem principal. Sunny acorda no meio da noite após ter esse sonho que acabamos de vivenciar e sente fome. Tem comida na cozinha deixada por sua mãe, que não está em casa, pois ela teve que sair da cidade para preparar algumas coisas para a mudança que você e ela irão fazer daqui a 3 dias. Mas ela está no andar de baixo e Sunny não consegue descer as escadas por conta de sentir uma tontura indescritível ao chegar na beirada do primeiro degrau. Seu estômago ronca, mas ele não tem coragem para conseguir descer as escadas. Se eu simplesmente dormir, isso vai passar, Sunny pensa, voltando para sua cama e tentando dormir novamente. Passado-se um tempo, seu estômago ronca novamente. Ele está com fome e ele precisa comer. Sem ninguém por perto para conseguir ajudá-lo, e com um ambiente sombrio e aterrorizante, diferente de qualquer coisa que já vimos antes, Sunny começa sua descida pelas escadas, indo em direção às mãos que estão prontas para puxá-lo em direção ao abismo. Uma escadaria infinita se estende, com os arredores ficando cada vez mais escuros, e as mãos ali para te levar para o fundo. Uma mão aparece atrás de Sunny e o pega, revelando-se como alguma coisa que não conseguimos dizer o que realmente seria. Sunny possui acrofobia, completamente assustado. Tenta lutar contra essa coisa na frente dele, sem sucesso algum. Essa sombra te caçoa enquanto você cai, mas uma voz aparece tentando te chamar. Enquanto Sunny tenta se defender de qualquer forma que ele consegue fazer, essa voz diz pra ele não ter medo. Que isso não é tão amedrontador quanto ele pensa. Com essas palavras, Sunny consegue se recompor e lembra como se acalmar, conseguindo deixar de sentir medo e, finalmente, superar sua acrofobia. Sunny, então, finalmente consegue descer as escadas e fazer sua refeição. Um pedaço de bife bem passado que ele esquenta no micro-ondas. Não surpreendentemente, o bife não cai bem no estômago e ele tem que correr de volta pro banheiro pra mandar tudo pro esgoto. Ao sair do banheiro, bater na porta da frente começa a soar no meio da noite. Você pode ignorar a porta se você quiser, mas se você estiver curioso e tentar ver quem está no bater na porta, você verá quem está ali e é ninguém menos que a Mari, no meio da noite. E nesse momento a gente tem a oportunidade de abrir a porta ou não. E posso ser sincero, eu nunca respondi a porta. Porque eu já estava muito desconfiado de que as coisas não estavam realmente certas por ali. Porém, caso você decida em abrir a porta, bem, alguma coisa do lado de fora vai entrar em sua casa. E ela vai estar ali. Basta... Na moral, essa porção do jogo é uma das mais assustadoras de todas. O tanto de ansiedade que eu senti nesse momento foi muito grande. Porque eu ainda tava muito tentando entender tudo o que tava acontecendo. E ver todas essas imagens bizarras e coisas aparecendo nos espelhos foi algo que me fez desconfiar de absolutamente tudo que esse jogo tem pra oferecer desse ponto em diante. Tipo, se eu tivesse respondido a porta e visto a coisa que aparece... Será que eu pensaria da Mari da mesma forma? Originalmente eu já estava muito desconfiado dela, sem nem precisar fazer isso. Então, são várias bolas curvas que são lançadas em nossa direção logo no começo, criando uma série de dúvidas sobre o que realmente está acontecendo. Mas nada disso importa no momento. É hora do Sunny voltar a dormir. Quando Sunny volta a dormir, nós voltamos exatamente para onde começamos. Ao espaço branco e ao mundo dos sonhos.
Só que dessa vez as coisas não estão da mesma forma que antes. Ao verificar o nosso laptop, a tela parece que dá um bug e aparece essa tela de forca. Um mapa aparece no espaço branco e o nosso objetivo é bem claro: pegar todas as letras para completar essa frase. Entrando no quarto vizinho, encontramos todos os amigos de Omori que estavam esperando por ele, depois de também saber que alguma coisa fora do comum tinha acontecido. Mas eles não pensam muito sobre isso e querem voltar pro parquinho para se encontrar com Mari e Basil mais uma vez. Só que ao chegar lá, todos descobrem que Basil está desaparecido, e agora nós temos que procurar em todo mundo por seu paradeiro. A partir daqui, os mundos dos sonhos é, em grande parte, apenas a maneira como a maior parte do gameplay acontece. Todos os pontos de enredo que acontecem aqui são contidos dentro desse mundo e não possuem muito valor além do desenvolvimento de personagens do próprio mundo dos sonhos. Não que isso seja algo ruim, claro, pois Omori é um jogo que possui uma escrita incrível, e todos os personagens são muito bem escritos, causando com que você se importe com todos eles. De uma forma boa ou não. Aqui é onde o jogo entra no formato de Earthbound, onde você pode andar pelo mundo e encontrar personagens que sempre tem alguma coisa interessante pra falar com você. Com lutas inesperadas, como lutar contra uma janela de download do XP, ou contra a própria Terra. É um senso de humor muito bom e que vale a pena usar a quantidade de tempo que você achar necessário pra ver todas as coisas que o jogo tem pra oferecer dentro do mundo dos sonhos. E que eu sinceramente gostaria que todos vocês explorassem por si próprio e vissem por conta própria tudo que tem escondido nesse mundo. Mas eu preciso falar sobre as coisas pra poder falar de outras coisas aqui, então eu tô com as mãos meio amarradas, eu tô com pressa, olha só o tempo aqui, olha, meu Deus, esse tempo de execução é muito longo. Mas de qualquer forma, o Mundo dos Sonhos é uma maneira de preenchimento no tempo de jogo, o que é algo muito bem feito, então eu realmente não me importo que esses segmentos existem. Ainda mais porque o escopo de tudo isso é muito importante pra história inteira, então a existência de todo esse mundo é incrivelmente justificado. Mas o Mundo dos Sonhos é em grande parte relevante pro desenvolvimento da história principal, com exceção dos momentos após a luta contra um chefão. Nesses momentos, sinais aparecem que apontam pra onde você deve ir e te levam pra uma porção do mundo onde você está completamente sozinho e as coisas não acontecem da mesma forma como elas acontecem no resto do mundo. Nesses momentos, Omori passa por segmentos que guardam as memórias de Sunny e é aqui onde acontecem as exposições da história do jogo, para que possamos saber o que realmente está acontecendo, ou o que já aconteceu. No segmento que temos logo após a luta contra o ex-namorado do espaço, que aliás tem uma música muito boa, todo esse jogo tem pra falar a verdade, tem Omori passando por um campo no outro mundo que parece um pouco com um labirinto de milho, onde alguns dos lugares onde normalmente teriam coisas normais pra você interagir foram substituídos por memórias que não fazem muito sentido sem o contexto apropriado. Durante esse tempo, encontramos com essa figura sombria que parece muito com Basil, e vamos atrás dela, eventualmente entrando em um celeiro que tem a mesma luz vermelha que vimos dentro da nossa casa anteriormente. Dentro do celeiro existe uma foto emoldurada, na qual a figura misteriosa entra e nós seguimos logo atrás, levando para um lugar estranho, monocromático, que é apenas um corredor incrivelmente longo com uma foto moldurada na parede no final desse corredor. Um suporte para partitura de música, uma das letras que temos que pegar e uma forca. A foto de repente muda, com os rostos das pessoas nela ficando rabiscadas, e com mais nada para fazer por aqui, e com a letra em nossa posse, não temos outra opção além de voltar por onde viemos. Mas, de repente, a tal figura que anda nos perseguindo aparece e começa a nos perseguir. Mesmo tentando correr daquilo, não temos pra onde ir e mais coisas passam diante de nossos olhos, antes de sermos mandados direto para o espaço branco mais uma vez. E, sem nenhuma outra alternativa, nos resta apenas enfiar uma faca através do coração e acordar para o mundo real. Dessa vez, Sunny acorda enquanto está de dia. Ao sair do quarto, ele escuta a mesma bateção de porta que ele escutou enquanto estava de noite. Ao ir à porta para ver quem está do outro lado, descobrimos que é ninguém mais do que Kel. Só que dessa vez, nossa mãe nos deixou uma mensagem no correio eletrônico avisando que Kel realmente estaria vindo pra cá, tentando nos chamar pra sair. Então dessa vez, não temos nenhum motivo pra suspeitar que seja algo sinistro de novo. Porém, nós ainda temos a opção de abrir a porta ou não. E é nesse ponto do jogo onde você pode seguir duas rotas diferentes. A rota Hikikomori, que é um nome em japonês para pessoas que são incrivelmente isoladas, ficando apenas dentro de seus quartos, que é a rota na qual você não abre a porta pro Kel e volta a dormir, continuando confinado dentro de casa e fazendo as tarefas que sua mãe pediu para você fazer, eventualmente voltando a dormir e voltando para o mundo dos sonhos. Essa rota não é muito boa para ser a primeira que você faz, mas não é muito problema, já que não tem algum motivo real para você não abrir a porta pro Kel. Mas de qualquer forma, eu vou focar especificamente na rota onde você abre a porta e sai para explorar a cidade. Apenas Sunny e seu melhor amigo Kel, se reencontrando após 4 anos. Mas o que, afinal de contas, tem de tão especial no mundo real? Bom, se a gente pensar bem, nada demais, tudo é meio normal.
É uma cidade pacata, com pessoas que estão apenas vivendo suas vidas como de costume. Mas a parte importante disso tudo é que Sunny não sai de sua casa já tem 4 anos. E desde então muita coisa mudou. A primeira coisa que é possível perceber é que muito do que faz parte do mundo dos sonhos de Sunny tá meio que vazando pro mundo real. Apontando que aquele mundo é a única coisa que ele conhece por tanto tempo que ele tá tendo dificuldade em discernir o que é realidade e o que é ficção. Isso se torna ainda mais óbvio quando você luta contra um pôster dentro da Hobbies, ou quando você usa uma faca pra atacar a Aubrey. Parece que as coisas escalaram de repente, não é mesmo? Você tá se perguntando como é que as coisas chegaram nesse ponto? Bem... Assim que abrimos a porta pra Kel, ele nos fala que não estava realmente esperando que atendêssemos a porta e diz que não tinha realmente nada planejado pra fazer durante o dia. Com isso, ele sugere que os dois deem uma visita no hobby só pra ver se eles encontram alguma coisa pra fazer. Chegando lá, ele fala de como a loja não mudou muito desde a última vez que eles estavam por ali, além das tendências terem mudado durante o tempo. Kel então tem uma ideia de comprar alguma coisa pro seu irmão, Hero, pois ele vai voltar da Universidade de Medicina no dia seguinte e acha que seria uma boa ideia comprar alguma coisa pra ele. Aqui dentro da loja, a gente consegue ver muitas das coisas que populam os sonhos de Sunny, como foi possível ver durante o último segmento naquele mundo. Todas as referências em relação às peças de estimação, muda topeira e ao chefe que enfrentamos, o Capitão Menino do Espaço, são de itens da cultura popular que Sunny tinha contato enquanto ele convivia com seus amigos no mundo real. Inclusive, é possível ver ainda mais referências das coisas que Sunny já teve contato que aparecem no mundo dos sonhos durante a Rota Hikikomori, onde uma das tarefas que você precisa fazer é separar as suas coisas em caixas, tendo que passar item por item bem lentamente. Dentro da Hobby, Sunny e Kel encontram um livro de receitas que Hero costumava usar quando era mais novo, com Kel dizendo que ele costumava usar bastante esse livro para fazer as receitas. Com Kel dizendo que o Hero costumava usar demais esse livro para fazer as receitas dele. Mas o cachorro deles, chamado Hector, que no mundo dos sonhos é o nome dado para pé de estimação de Kel. Vai, Hector! Destruiu o livro. Feita a compra, Kel sugere a Sunny que eles deem uma passada no parque da cidade, ali próximo, para passar o tempo. Ao chegar no parque, os dois percebem que tem alguma coisa acontecendo aí no meio. Um garoto está implorando para Kim que ele fale com alguém para dar uma coisa que ele tinha de volta. Kel percebe que essa comoção está acontecendo e ao prestar mais atenção, percebe que o garoto que está ali é ninguém mais, ninguém menos do que Basil. Kel, ao perceber isso, imediatamente parte para a defesa dele, falando para quem ia atormentar outra pessoa, mas apenas em tempo para que uma outra figura familiar aparecesse diante deles. Isso mesmo, a menina durona de cabelo rosa é a Aubrey. A mesma Aubrey, que é aquela garotinha fofa da qual Sunny lembra de seus sonhos, se tornou essa pessoa fria, hostil e sem muito saco para conversas. Kel fala pra Aubrey para que eles deixem Basil em paz e, durante isso, Aubrey percebe que Sunny está ali também, falando que ele não mudou nem um pouco e apontando como já fazem 3 ou 4 anos desde a última vez que eles se viram. Kel, disposto a fazer qualquer coisa para resgatar o seu amigo, no entanto, desafia a Aubrey para uma briga e nos traz junto para toda essa treta. Aubrey, sem medo algum, se dispõe a enfrentar os dois ao mesmo tempo, chegando ao ponto onde nós estávamos mais cedo. Como dá pra perceber, Sunny não está conseguindo separar a ficção da realidade enquanto ele está andando pela cidade. Pelo menos até esse ponto. Que é quando ele sofre esse choque e ele percebe que a realidade não é igual ao mundo que ele criou na cabeça dele. A Aubrey está realmente sangrando. As pessoas correm perigo de morrer aqui. Enquanto que no mundo dos sonhos, eles podem enfrentar qualquer inimigo que seja, e se eles se ferirem demais, eles se transformam em torrada. No mundo real, bom, as coisas funcionam como no mundo real. De pouco em pouco, Sunny consegue voltar para a realidade e consegue enxergar as coisas como elas realmente são. E, realmente, isso não é só uma hora de acordar pro Sunny. Também é uma hora pra nos acordar. Nesse momento mesmo, quando eu ataquei a Aubrey com uma faca e ela teve uma reação dessas, foi quando eu percebi que, naquela situação, as coisas não funcionam apenas como um jogo. O que acaba sendo interessante de duas formas. A primeira é que ela consegue separar bem a realidade do sonho, dentro do contexto do próprio jogo, o que segue bem a narrativa. E a segunda é que isso significa que a gente nem sempre ganha tudo. Por exemplo, logo após toda a gangue de Aubrey ir embora, Kel chama Basil pra passar um tempo com eles,
Mas Basil diz que tem que voltar pra casa, pois precisa cuidar de sua avó que está doente. Levando Basil até sua casa, ele revela pra gente que a Aubrey levou o álbum de fotos dele e que ele gostaria de pegá-lo de volta. O que nos leva para uma busca do paradeiro da Aubrey e uma série de lutas contra todos os integrantes da gangue dela. O interessante é que aqui fica mais fácil de perceber que a forma como as lutas funcionam aqui são bem diferentes do mundo dos sonhos. Enquanto as formas de cura no mundo dos sonhos são vários tipos de comidas diferentes, no mundo real são esparadrapos e kits de primeiros socorros. Não apenas isso, mas você pode ter comidinhas no mundo real, mas elas não são muito úteis além de simplesmente proporcionar um prazer momentâneo para os personagens, inclusive com uma descrição de como estava a qualidade daquela comida. Os ataques de Sunny sem uma arma adequada, já que Kel tirou sua faca de você, são incrivelmente fracos e não tem muita estratégia em lutas agora, além de simplesmente atacar todo mundo sem pensar bastante. Como se fosse uma luta de verdade. E quando acontecer de você perder uma das lutas no mundo real, o que é algo que provavelmente vai acontecer, ainda mais se você for um imbecil como eu. Kit de primeiros socorros, eu tenho vocês descobertos aqui. Os kits de primeiros socorros, na verdade, eu tenho isso. Não aparece uma tela de game over ou algo parecido, pois nada disso, dentro do contexto do jogo, é um jogo. Então, perdendo ou ganhando, a história continua. E isso nos leva até o segundo encontro com a Aubrey. Depois de lutar contra os amigos da Aubrey, descobrimos que ela está na igreja. Que é realmente estranho, pois a Aubrey não parece ser o tipo de pessoa que iria à igreja. Dentro da igreja, vemos que ela realmente tá por lá e seguindo a procissão ainda por cima. Kel e Sunny sentam na cadeira atrás de onde ela está e tentam conversar com ela. Kel chama a atenção da Aubrey e pede para que ela retorne o álbum de fotos de volta pro Basil. Aubrey fala que isso não é do interesse dele e fala para eles simplesmente ir embora. Kel, logicamente não satisfeito com a resposta de Aubrey, indaga como que não é nada do interesse deles, já que eles costumavam ser amigos. Apenas para Aubrey retrucar que, realmente, eles costumavam ser amigos, mas isso é algo do passado. Kel pergunta pra Aubrey o que ela acha que a Mari iria pensar sobre isso. Aubrey pergunta se o Kel vai realmente trazer a Mari no meio disso tudo. E esse é um momento na qual as coisas começam a fazer sentido. Tudo que a gente viu no jogo até esse ponto estava meio desconexo, sem saber exatamente porque tudo estava ocorrendo daquela forma, pelo menos até agora. Onde nem é necessário chegar à próxima fala da Aubrey pra descobrir que a Mari morreu. Isso já era algo que dava pra prever um pouco com tudo que tinha antes. Bom, pelo menos você abriu a porta na primeira noite, mas até então era só uma possibilidade que eu não queria realmente acreditar. Mas com a confirmação disso ser a verdade do jogo finalmente aparecendo, as coisas começaram a fazer mais sentido, incluindo a razão na qual Sunny se isolou de todo mundo, e porque esse grupo de amigos, que uma vez eram todos bem unidos, não se falam mais desde o momento que ela faleceu. A partir daqui, Kel e Aubrey começam a discutir sobre como que ela pode abandonar os velhos amigos daquela forma, simplesmente por causa que agora ela tem novos amigos, mostrando que Kel tem dificuldade em entender as verdadeiras razões nas quais a Aubrey acabou se tornando o que ela é hoje. Kel tem essa atitude muito despreocupada e, mesmo sabendo que ele sofreu de alguma forma com a morte da Mari, nunca fica muito óbvio o que aconteceu com o Kel no tempo logo após ela ter morrido. Durante essa discussão, e durante essa cena inteira, pra falar a verdade, conseguimos saber exatamente o que a Aubrey passou durante todo esse tempo. A morte de Mari causou uma separação repentina do grupo deles, e Aubrey diz que, no momento quando ela mais precisou dos amigos dela, todo mundo tinha simplesmente desaparecido. Kel começa a entender a aflição da Aubrey, mas ainda assim continua com um pensamento muito simples sobre todo o assunto, com Aubrey, inclusive, apontando como ele sempre foi uma pessoa muito simples. Kel, mais uma vez, fala para que ela devolva o álbum de fotos que ela roubou, com ela perguntando se ela ter roubado foi algo que o Basil diz pra eles, com ela dizendo que ela estaria deixando o álbum de fotos a salvo. Eu quero apenas lembrar que quem disse que a Aubrey roubou o álbum de fotos foi Kel, e não o Basil, mostrando mais uma vez que Kel não pensa muito antes de falar as coisas que ele diz, que também é algo que é revelado dentro do mundo dos sonhos, mostrando que as pessoas podem mudar com o tempo, mas algumas coisas realmente nunca mudam. Aubrey então diz que muita coisa muda em 4 anos, falando que a Aubrey que eles conheciam deixou de existir, assim como a Aubrey que era amiga deles. Kel diz entender que ela está com raiva e fala pra ela que ele sente muito, mas sem parecer que ele está realmente falando sério. Aubrey, logicamente, não aceita as desculpas dele e se direciona para sair da igreja, com o Kel impedindo que ela faça isso e gritando, mais uma vez sem pensar nas coisas que ele fala, que ela é uma ladra pra todo mundo que tá por ali ouvir, criando um alvoroço dentro da igreja, onde todos os devotos começam a discutir sobre ela e como ela é aquela garota que está atormentando o Basil, e agora ela está roubando também. No clickbait, please subscribe, que deixa a Aubrey visivelmente envergonhada e frustrada, pois criar essa cena dentro da igreja era a última coisa que ela gostaria de fazer. Kel, sem querer,
acabou escalando a situação pra um nível que ninguém ali realmente gostaria de escalar, e logo depois ele tenta diminuir toda essa bagunça que ele criou. Mas o que já foi feito, e a Aubrey não vai deixar isso passar. Ainda mais após todo mundo dentro da igreja já estar olhando pro que eles estão fazendo. Agora, Aubrey, visivelmente frustrada e a ponto de lágrimas, chama ambos, Kel e Sunny, para uma luta naquele lugar mesmo, o que leva para uma das lutas mais marcantes do jogo. Como eu já falei antes, essa cena inteira revela muitas coisas sobre a história que começam a se encaixar da mesma forma que peças de quebra-cabeça. Tudo começa a ficar mais claro sobre a história que já aconteceu e contextualiza tudo de uma maneira súbita, porém reveladora. No entanto, as coisas não acabam no momento que a luta inicia. Dentro da própria luta, ainda mais coisas são reveladas, como a maneira como as pessoas dentro da igreja julgam a maneira dela vestir, como eles acham que ela não é civilizada por trazer uma arma pra dentro da igreja, até dizer como ela é uma ameaça pra toda a vizinhança. Nesse ponto, independente de se você ganha a luta ou não, todo esse dano já está causado, e após a luta acabar, sabemos ainda mais detalhes sobre a vida dela. Como o pai dela deixou a família dela pra trás, e como desde então ela é incontrolável, desrespeitosa, e como eles sentem mal pela mãe dela, causando com que Aubrey, a ponto de chorar, saia correndo da igreja sem falar mais nada. Nesse ponto, você pode sair da igreja se quiser e continuar o dia, ou você pode ir pra trás da igreja, onde fica o cemitério. Quando eu cheguei pela primeira vez, eu não fui direto pro cemitério, pois eu não tive curiosidade de ver a parte de trás da igreja, provavelmente pensando que não tinha nada demais por lá. Mas o cemitério tem algo muito importante que nós podemos ver nesse momento. Dentro do cemitério, vemos que existem várias lápides, com lembranças deixadas pelas mais diversas pessoas para seus entes queridos que foram dessa vida. No canto mais afastado do cemitério é onde conseguimos ver essa singular lápide sendo iluminada pelo sol, com uma planta próxima a ela, uma orquídea garça, que possui o significado de: meus pensamentos te seguirão até em seus sonhos. Estamos bem aqui, em frente ao túmulo de Mari. Nossa amada Mari, o sol brilhava mais forte enquanto você estava aqui. Nós acabamos de descobrir os pesares que a Aubrey teve que passar durante esses 4 anos. Descobrimos de uma forma não muito agradável ainda por cima, ferindo os sentimentos dela e envergonhando-a na frente de todo mundo. Agora, na frente do túmulo da Mari, é que iremos descobrir as dores de Kel e Hero, e o que eles passaram após a morte dela. Kel diz que pensa nela o tempo todo, assim como Sunny deve pensar também. E começa a falar sobre como foi incrivelmente difícil para Hero conseguir superar a morte da Mari. Logo após o ocorrido, ele ficou preso dentro do quarto dele e deixou de fazer tudo. Ele não estava mais saindo para a escola, não estava mais comendo e nem cuidando dele mesmo, revelando que ele ficou dessa forma por quase 1 ano. Um dia, Kel foi tentar falar com Hero sobre como eles sentiam a falta dele, de como a família dele gostaria que ele ficasse melhor e de como a Mari não gostaria de vê-lo daquela forma. Hero então ficou nervoso e começou a gritar com o Kel e falar várias coisas, incluindo coisas que eram muito dolorosas pro Kel. Mas ele disse que conseguiu bloquear uma boa parte de tudo que ele disse. Quanto mais o Hero falava as coisas que ele dizia, mais ele chorava. Kel tentou acalmá-lo, falando mais coisas, mas nada estava funcionando e parecia que qualquer coisa a mais que Kel dizia apenas piorava tudo. Kel nunca viu o Hero daquela forma antes e ele foi realmente pego de surpresa, de tal forma que ele começou a chorar também. Depois de um tempo, os pais deles entraram no quarto e foram abraçar o Hero e acalmá-lo, porém acabaram ignorando o Kel no processo. Contudo, com isso, Hero conseguiu retornar a si mesmo e foi direto para dar um abraço ao Kel, sabendo que as coisas que ele tinha falado foram muito ruins e que o Kel também precisava de atenção. Kel revela durante essa história que logo após esse ocorrido, Hero começou a melhorar e começou a voltar a fazer as coisas que ele gostava novamente, e a entrar em várias atividades extracurriculares. Kel deixa Sunny saber que ele nunca tinha contado essa história pra ninguém, e também fala sobre como não é culpa dele que a Mari tenha morrido, mas ele nunca veio visitar o túmulo, pois ele ainda se sente culpado pela morte dela. Toda essa história ainda toca profundamente no meu coração, pois ele revela muita coisa sobre esses personagens. Como eu já mencionei, nós acabamos de ver muitas coisas sendo reveladas do passado da Aubrey, e como ela tentou lidar com um luto nesses últimos 4 anos. Eu também falei sobre como Kel parece ter sido menos impactado pela morte dela, o que pode até ser verdade, mas isso não significa que ele também não tenha sofrido com isso. Pois, como podemos ver, ele é ainda muito ligado ao irmão dele, que foi quem mais sofreu com a morte dela. E isso, invariavelmente, impacta a forma como ele tem que lidar com essa dor também. Claro,
Não desconsiderando que Kel também era bem próximo da Mari. Mas talvez por ser tão despreocupado com tudo, superar isso tenha sido mais fácil pra ele do que pra todas as outras pessoas que se sentiam muito mais influenciadas pela presença dela. De qualquer maneira, logo após sairmos da igreja, passamos em frente à casa da Aubrey justo no momento pra ver ela jogando um álbum de fotos no lixo. Kel, sendo Kel, pula pra dentro da lixeira e resgata o álbum de fotos que os dois prontamente levam de volta para o seu dono. Dentro da casa do Basil, conseguimos observar que ele ainda cuida muito bem das flores dele, mas que ele parece ser um pouco mais tímido do que a versão do mundo dos sonhos que a gente chegou a ver. Kel tem a ideia de dar uma olhada no álbum de fotos, já que eles conseguiram pegar o álbum de volta, e Basil concorda, porém um tanto relutantemente. Ao abrir o álbum de fotos, conseguimos ver que algumas fotos estão faltando e que é um álbum muito mais completo do que aquele que vimos dentro do mundo dos sonhos. Kel e Polly, a cuidadora do Basil e da avó dele, vão preparar o jantar enquanto Sunny entra no quarto da avó do Basil e encontra a mesma flor que encontramos no túmulo da Mari, simbolizando que quem deixou as flores lá foi o próprio Basil. E já pra deixar bem claro, esse jogo ainda possui muito mais simbolismo que eu vou falar sobre quando a hora for mais apropriada. Basil então entra no quarto e tenta puxar a conversa com Sunny, mas rapidamente percebe que isso não vai levar pra lugar algum. Passando então pra dizer que sua avó não está muito bem e que ela não consegue escutá-los. Basil então fala como já se passaram 4 anos desde que eles se viram e entrega o seu álbum de fotos pra Sunny, dizendo que ele provavelmente iria usar aquilo mais do que ele mesmo. Basil completa dizendo que muitas coisas aconteceram desde a última vez que eles se viram, como tudo pareceu um pesadelo. Ele olha pras fotos e pensa como ele tirou fotos daquilo que ele mais tinha medo de perder, mas que ao passar por todas elas, ele consegue se lembrar dos bons tempos e como ele deseja que um dia as coisas possam voltar a ser como eram. Kel chama ambos para o jantar, e com todos sentados à mesa, Kel repara que o álbum de fotos do Basil agora está com Sunny, e pergunta sobre isso. Basil responde que ele deu o álbum pra ele, e Kel comenta que isso faz sentido, considerando que Sunny vai estar se mudando daqui a 3 dias. Basil, agora com uma cara de extrema ansiedade, pergunta se isso é realmente verdade, e após a confirmação, pede licença para ir ao banheiro. Ao seguir Basil até o banheiro, vemos que ele está lá no meio do escuro, cercado pela mesma sombra que vimos durante o primeiro sonho, dizendo continuamente que tudo vai ficar bem. Basil então pergunta se Sunny também consegue ver a mesma coisa. Alguma coisa que está atrás dele. Logo aqui podemos ir para o espelho e ver que realmente tem algo atrás de Sunny. Assim como uma aura sombria emanando de Basil, tem alguma coisa muito errada relacionada aos dois garotos, que é algo que já poderíamos levantar suspeitas a partir de todas as ocorrências no mundo dos sonhos. Sunny, então, deixa o banheiro enquanto Basil implora para que ele não seja deixado sozinho de novo, se deixando levar ao chão e chorando ali no chão do banheiro. Logo após isso, Kel e Sunny deixam a casa de Basil e voltam para a deles, já que já tá de noite. Kel então deixa Sunny na porta de sua casa apenas para Sunny ser forçado a enfrentar mais um de seus medos, a aracnofobia. Sunny encontra sua casa infestada por aranhas de vários tamanhos e formas para todos os lados. A luz vermelha emanando do lado de fora mais uma vez. Sunny corre para a cozinha para pegar sua faca e conseguir cortar as teias de aranha na porta para continuar para o seu quarto, se deparando mais uma vez com uma escadaria gigante. Subindo as escadas, Sunny se sente cada vez mais relutante a subi-las, sentindo como se algo estivesse perseguindo o tempo todo, assim como se estivesse sendo atacado por patas de aranha gigantes. Ao chegar ao topo da escadaria, Sunny se depara com aquela imagem que andamos vendo durante nosso tempo no mundo dos sonhos, assim como no espelho na casa de Basil. Ao aproximá-la, a imagem se transforma na Mari por um momento, até algo passar na frente da tela e nos atacar. A personificação do próprio medo de Sunny. Sunny mais uma vez está frente a frente ao seu medo de aranhas. Usar sua faca nessa situação não vai te levar a lugar algum. Porém, dessa vez, Sunny sabe como se acalmar e pode continuar fazendo isso para se manter de pé. A mesma voz que o guiou da última vez está de volta, dizendo que parece que tem bastante coisa acontecendo e que ele precisa aprender a filtrar as coisas pequenas. Sunny, então, seguindo os conselhos da voz que o guiou até aqui, lembra-se de como se focar. E, com isso, consegue vencer a sua aracnofobia, percebendo que não era nada demais que estava ali, além de uma pequena aranhazinha. Sunny então segue para sua cama para dormir após esse longo dia, mas dessa vez ele não está particularmente sozinho.
Já sabe, né? Isso vai ser importante mais tarde. A quantidade de coisas que aconteceram nesse primeiro dia foram tantas que é muito difícil resumir mais do que eu já fiz. Como eu falei, os segmentos do mundo real são incrivelmente importantes para o desenvolvimento de personagens e é onde a maior parte da exposição da história acontece. O mundo dos sonhos também tem os seus momentos, mas eu vou deixar isso para quando eles forem relevantes. O primeiro dia é incrivelmente importante para colocar vários aspectos da história desse jogo em uma perspectiva completamente diferente. Agora sabemos que Sunny está isolado faz 4 anos, e também sabemos sobre todas as coisas que os amigos dele tiveram que passar durante esse tempo. Sabemos também da morte da irmã dele, que foi o catalisador de todos os eventos que levaram para as coisas como elas são atualmente. Muito foi revelado sobre os personagens envolvidos nessa história, mas muitos mistérios ainda estão pairando sobre as nossas cabeças, sem nenhum tipo de resposta aparente. O que é essa coisa que está nos seguindo? Por que Sunny e Basil são as únicas pessoas que conseguem vê-las? Por que e como a Mari veio a falecer e por que o Hiro se sente culpado por isso? Tantos mistérios que aparecem, mas que não encontraremos a solução no momento. Ainda mais porque estamos ocupados demais. Voltando para o mundo dos sonhos. Agora, mais do que nunca, é a melhor hora para se falar sobre a música desse jogo. Como eu já mencionei brevemente há um tempo, a trilha sonora é muito boa. Ótimos temas de batalha, ótimos temas de mundo, como o que pudemos executar dentro do lixão no outro mundo, e ótimos temas ambientais que elevam a atenção, assim como outros que são perfeitos para cada um dos locais que eles tocam. Mas também preciso mencionar que alguns personagens possuem seus próprios temas, como a Mari possui o dela, e o Basil também. De fato, até esse ponto já escutamos 2 versões diferentes do tema do Basil, tanto dentro da casa dele, no mundo dos sonhos, quanto na sua casa, no mundo real. Outros temas também têm outras versões deles na trilha sonora, assim como as mais diversas referências ou motifs utilizados em outras trilhas. O exemplo mais relevante agora é o tema do Espaço em Branco. Na primeira noite, quando entramos no Espaço em Branco pela primeira vez, escutamos esse tema de 8 bits que parecia bem feliz, mas nada muito além disso. O tema do Espaço em Branco inicialmente não tem muita coisa especial nele, parece ser um tema de um local em um jogo e nada mais. Mas ele ganha um significado inteiramente novo quando entramos no Espaço em Branco após esse primeiro dia. Dessa vez, o tema não é mais um tema de 8 bits, agora é um piano, levemente fora de tom e tocando notas de uma forma tímida, parecendo como se fosse alguém tentando replicar a música que eles escutaram anteriormente. Como se estivessem tentando aprender aquela música, cambaleando e errando o tempo certo de tocar as notas em algumas sessões. Essa nova versão da música do Espaço Branco realmente representa a nova conexão de Sunny com o mundo real e como ele está lentamente, porém confiantemente, tentando recompor a sua percepção da realidade. Pouco a pouco, se desconectando do mundo dos sonhos, disposto a deixá-lo de lado e parar de correr de seus problemas em um mundo imaginário. A versão anterior ganha um sentido inteiramente diferente quando colocada em comparação direta com essa versão acústica, mostrando que ela era uma versão de brincadeira, algo que estava ali para mostrar que esse mundo é um lugar seguro, desconectado da realidade e que não existe nenhum tipo de preocupação ali. Essa interpretação é reforçada ainda mais com o fato que na Rota Hikikomori, onde não existe essa progressão psicológica do Sunny, o tema nunca muda. Mas de qualquer forma, estamos de volta ao Espaço Branco e ao mundo dos sonhos. Nada de realmente relevante à história principal acontece aqui, exceto por uma coisa em particular. O novo objetivo de Omori e seus amigos agora é entrar na Floresta das Aranhas.
Omori tem que liderar o caminho dessa vez, por causa que Hiro tem muito medo de aranhas e todos precisamos de alguém que tenha coragem de fazer isso, não é mesmo? Bom, felizmente, conseguimos superar o nosso medo de aranhas mais cedo, então isso não é um problema. Dentro da floresta, precisamos coletar trilhos de trem para poder utilizar o carrinho de mineração que vai nos levar para a próxima área. Dentro dessa área, no entanto, existe um lugar que é um pouco escondido, apenas o suficiente para ser algo que você pode perder completamente durante a primeira vez jogando. Que foi no meu caso, pelo menos. Esse caminho leva para uma porção da floresta das aranhas que possuem esses gatos que se transformam em aranhas e te perseguem. Uma imagem daquela coisa que está nos perseguindo acima de um tronco de árvore e uma passagem para mais adentro da floresta, nos levando direto para a Floresta Perdida. Dentro da Floresta Perdida, existe a presença do Daddy Longlegs, que é uma referência a essas aranhas. Ele te introduz à Floresta Perdida, dizendo que é o lugar onde você pode encontrar coisas que nunca soube que estavam perdidas, ou que talvez foram esquecidos por algum motivo. Quanto mais você fala com esse indivíduo, mais confusas as coisas começam a ficar, pois ele fala em forma de charadas e remete a algumas coisas que não fazem muito sentido. No entanto, ele chega a mencionar sobre como um garoto bem similar ao Omori passou por aqui, entrou na escuridão e nunca voltou, e falando também sobre um ditado de como pode parecer perda de tempo viver uma vida que não é sua, como sonhos podem parecer dessa forma. Como essa floresta. A floresta segue uma lógica onde você precisa seguir a direção de onde estão os coelhos fantasma para chegar até o final dela, onde nós podemos encontrar o Daddy Longlegs e onde ele nos dirá coisas muito importantes sobre o mundo dos sonhos. Você chegou ao final da Floresta Perdida, mas ao começo da verdade. Vou lhe contar uma história que foi perdida no tempo. Uma história sobre a criação dessa realidade. No começo, existiam apenas dois: o sonhador e seu quarto. O sonhador ficou cansado de seu quarto e criou uma porta que leva para diferentes mundos. Através de tropeços e quedas, a curiosidade e a exploração atrapalhadas do sonhador o levaram para um certo mundo. Um que não era como os outros, um pintado em caos e afundado na escuridão. O sonhador lentamente ficou apavorado. Quietas como eram, as palavras de malícia silenciosamente entraram em sua mente, cochichando mentiras, segredos e verdades. Sem poder silenciar o barulho, o sonhador manifestou entidades benevolentes em seus diferentes mundos, e então juntou seus mundos acima do mundo da escuridão, selando-a com sua vontade combinada. No entanto, a escuridão nunca diminuiu. Mesmo com seus novos aliados, a escuridão continuava a raspar e bater no fundo da mente do sonhador. O sonhador poderia correr e enterrar seus medos, mas uma pessoa ainda precisa enfrentar seu próprio reflexo. O que o sonhador criou era algo que ele não podia fazer parte, algo que era além de si mesmo. O poder do sonhador era o seu maior adversário, e conhecimento, ou a falta dele, viriam a se tornar seus maiores presentes, para então realmente conseguir escapar de suas faculdades e ascender para um estágio de completa ignorância. Apenas então esse barulho iria parar de afetar a sanidade do sonhador. Então, o sonhador decidiu utilizar um outro nome e esquecer a si mesmo. E desse momento em diante, o sonhador anda vivendo entre nós, simplesmente como um habitante desse mundo. Assim como as coisas nascidas dentro e fora desse mundo, um fim irá ameaçar este mundo também. Mesmo que o sonhador tenha conseguido dominar o inexorável, a escuridão continua a crescer. Nenhum curativo pode reprimir um ferimento eterno. E virá um momento onde sua influência irá sangrar. E mesmo assim, o fim desse mundo pode ser uma inevitabilidade. O sonhador é o único com a habilidade de libertar esse mundo. Essa é uma das primeiras amostras de uma entidade no mundo dos sonhos se relacionando a Sunny como sonhador e contando a história de criação de todo esse mundo. E tudo isso pode ser completamente ignorado se você não procurar nos lugares certos. E eu acho isso incrível. Pois, como o próprio Daddy Longlegs disse, algumas coisas são esquecidas de propósito. Toda essa região da floresta estar escondida em um lugar que você provavelmente não vai passar faz completo sentido em relação às verdadeiras intenções de Sunny, que é de esconder a escuridão abaixo desse domínio a qualquer custo. Mas é claro, a escuridão não para de crescer, e agora, mais do que nunca, é um momento onde ela está fazendo mais barulho do que em qualquer outro momento. Mas por que agora? Por que não
em qualquer outro dia. No final do sonho de quando faltam apenas 2 dias para sua mudança, logo após todo mundo conseguir sair de dentro da Humphrey, a baleia, é possível entrar no redemoinho deixado para trás por ela. Esse redemoinho leva para uma caverna que revela que esse ciclo de sonhos está ocorrendo já há um bom tempo. Provavelmente desde o momento em que Sunny se excluiu do mundo dentro de seu quarto. Durante esses 4 anos, Sunny sonhou continuamente as mesmas coisas, onde alguns eventos-chave sempre acontecem. Basil é um dos primeiros a conseguir encontrar a verdade que Sunny tanto esconde, e Mari logo em seguida. A importância dessa informação é simplesmente a pergunta: mas o que impede Sunny de continuar esse ciclo? É a mudança. Sunny não tinha nenhum motivo para quebrar esse ciclo, desde que ele continuasse ali no mundo dele, sem enfrentar qualquer tipo de medo ou tipo de verdade que ele estivesse escondendo. Mas a mudança agiu como uma forma de providência divina, forçando com que o ciclo não pudesse mais ser continuado, além de desencadear uma série de eventos que forçam Sunny a enfrentar os seus medos e sair de casa. Do que eu tô falando? Logo no começo do jogo, como eu falei, você pode escutar a mensagem deixada pela mãe de Sunny, que diz que ela não vai estar em casa nos próximos dias. E 2, tudo vai estar escuro porque ela simplesmente esqueceu de pagar a conta de energia. Sem a ajuda da mãe dele para fazer qualquer coisa dentro de casa e no escuro completo da noite, Sunny não tem qualquer outra alternativa além de enfrentar os seus medos ou passar fome, como foi no caso da primeira noite. E eu não quero saber como que a geladeira e o micro-ondas funcionam de noite, eu não tô aqui para discutir sobre isso é para outras pessoas saberem o que fazer com isso. Mas não é só isso, porque a mudança também desencadeou Kel batendo na porta da casa de Sunny para que ele pudesse passar um dia com ele sabendo que ele vai estar se mudando em breve. E a parte mais importante é que isso aplica uma quantidade severa de pressão psicológica, tanto em Sunny quanto em Basil, para que eles revelem tudo o que eles estivessem escondendo, já que agora eles estão com o relógio contando segundos em suas mãos. Porém, eu tô indo um pouco além do que eu deveria. Então, vamos voltar de onde eu parei e chegaremos nesse ponto mais uma vez, logo logo. Sem precisar ir mais adentro no segmento do mundo dos sonhos, o Mori entra mais uma vez em um lugar desconhecido. Dessa vez uma biblioteca subterrânea, lê alguns livros que possuem memórias, mas o nome de todas as pessoas que participam delas estão censuradas. Se depara com um piano dentro de uma sala e retorna para o espaço em branco, se esfaqueando para que Sunny possa acordar mais uma vez, com apenas 2 dias faltando para sua mudança. No segundo dia, Sunny acorda para mais uma mensagem deixada no telefone por sua mãe. Ela pergunta por que ele não responde às mensagens que ela deixa ou atende às ligações dela, dizendo que ela vai começar a ficar preocupada. Ela também pergunta se Sunny acabou visitando Kel, mas se ele acabou não fazendo isso, que também não tem problema. Outra coisa que ela pergunta é se tem alguma coisa no closet no andar de baixo que Sunny gostaria de manter. Porque senão ela vai acabar jogando tudo fora. Podemos tentar dar uma olhada na sala que tem no andar de baixo, mas Sunny não quer ir lá dentro. Então, acho que não temos mais nenhuma opção além de ir pra porta e receber Kel. Ou não, também tem essa opção. E é uma outra forma de entrar na rota Hikikomori, mas não vale a pena nesse ponto. Kel chegou um pouco mais tarde dessa vez, porque acabou que Hiro vai chegar apenas próximo à hora da janta. Então ele acabou enrolando um pouco antes de vir visitar Sunny. A mãe dele, no entanto, acabou pedindo que ele fosse buscar algumas coisas no Faraway Plaza. Então, ele acabou passando aqui para que os dois pudessem ir juntos e buscar essas coisas. Todas as coisas que aconteceram no dia anterior foram bastante difíceis de lidar, mas dessa vez é um novo dia e temos a oportunidade de fazer coisas novas, então vamos lá! Agora que eu cheguei nesse ponto, eu acabei de lembrar que eu esqueci de falar que é possível realizar algumas atividades alternativas no mundo real. Side quests. Elas são bem divertidas de fazer e abrem oportunidades para conhecer melhor todos os outros personagens que fazem parte da cidade, incluindo alguns dos novos amigos da Aubrey, suas famílias, como eles vivem e tudo mais. É algo que dá um charme para tudo, já que algumas das coisas não são realmente expostas diretamente para você. Algumas delas são expostas de maneira mais sutil, assim como deixado para sua própria curiosidade. Como, por exemplo, a relação entre Kim e Aubrey e o quão próximas elas realmente são. Fazer essas atividades é muito bom para tudo isso, então se você tiver algum interesse em fazê-las, eu recomendo usar um tempo para isso. Realmente vale a pena. Então, Sunny e Kel saem para fazerem os afazeres dele. No caminho, eles passam pelo parque e se encontram com Basil mais uma vez. Basil está claramente nervoso por causa de alguma coisa, mas Kel parece não notar, falando sobre a suposta dor de barriga que ele teve ontem e perguntando se ele se sente melhor agora. Basil claramente não parece nada bem, mas ele diz que está, e Kel parece não perceber nada além disso. Que novidade, né, Kel? Kel tenta chamá-lo para passar um tempo juntos também, mas ele recusa e diz que talvez seja melhor deixar para amanhã.
Kel e Sunny então vão pra fazer o que eles inicialmente tinham que fazer, que é pegar um sanduíche de herói na pizzaria do Geno, e que ele fala ser o motivo na qual o Hiro tem esse apelido, por causa que ele realmente gosta desses sanduíches, e eles também passam na padaria pra pegar alguns pães que a mãe deles pediu. Então depois de tudo isso, voltamos pra casa do Kel pra entregar as coisas da mãe dele, mas não antes de fazer uma das coisas mais importantes do jogo. Dar carinha no cachorro do Kel. Que é um bom menino mesmo. Olha pra ele, dá um carinho dele. Joga, meu Deus do céu. Enfim, tá entrando na casa dele. Kel evita levar uma bronca da mãe e faz com que a gente vá pro quarto dele o mais rápido possível. Dentro do quarto podemos ver claramente qual lado é de qual irmão. Mais uma amostra de desenvolvimento de personagens através do que está mostrando no ambiente. Mas não é como se fosse uma coisa que a gente já não soubesse, né? De repente, ambos escutam a mãe de Kel chamando lá de baixo, falando que tem uma menina na porta que está aqui pra vê-los. Ao descer, vemos que quem está ali é a Polly e ela está preocupada, pois Basil não apareceu em casa já tem um tempo e ela gostaria de saber onde ele está. Kel diz que ele lembra de tê-lo visto no parque há um tempo atrás, mas fala pra ela não se preocupar que eles vão ficar de vigia. Kel e Sunny então saem mais uma vez para procurar Basil, procurando o último lugar onde eles o viram, dentro do parque. Chegando no lugar onde eles o viram pela última vez, ninguém está por ali. Até alguns gritos ecoarem à distância, gritos do Basil pedindo por socorro. Kel tenta procurar de onde está vindo o barulho, e ele pensa que está vindo do lugar secreto onde eles costumavam passar o tempo quando eles eram mais jovens. Chegando lá, vemos que Basil está chorando, pedindo ajuda, enquanto ele está cercado pela gangue de Aubrey. Eles estão dizendo que não querem machucar ele, mas apenas que ele saia dali, por causa que esse é o lugar secreto deles e ele não foi convidado. Ao perceberem que Kel e Sunny estão ali, uma discussão começa a rolar entre os dois grupos, com a gangue querendo saber como que eles conseguiram encontrar o local secreto deles. Com Kel dizendo que esse costumava ser o local onde eles costumavam ficar quando eram mais jovens. E a Aubrey não parece nem um pouco feliz com isso. Aubrey então se junta aos amigos dela e fala que isso é uma briga que eles queriam, então é uma briga que eles conseguiram. Contra todo mundo da gangue de uma vez. E claro, a briga acaba com Kel e Sunny não conseguindo fazer muita coisa, porque enfrentar 6 pessoas de uma vez é algo muito difícil. Isso não quer dizer que isso não seja uma luta impossível de vencer. Na verdade, tem uma forma de vencê-la, que envolve pegar uma lata de spray de pimenta, que tem na bolsa da mãe do Kel, mas isso é só se você usar o seu tempo para investigar um pouco a casa deles antes de sair à procura do Basil. Ou você pode fazer a estratégia de louco e fazer essa luta sem o spray de pimenta. Tudo que você precisa são milhões de curativos e kits de primeiros socorros e lentamente ir tirando a vida dos seus inimigos. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde o cara consegue fazer isso e olha, pra falar a verdade, é incrível saber as coisas que as pessoas conseguem fazer quando eles têm tempo nas mãos e paciência pra isso. Mas de qualquer maneira, as coisas continuam independentes se você ganha a luta ou não. No meu caso, eu não ganhei. Então, depois de serem derrotados, Aubrey fala pros dois saírem dali. Mas Kel, sendo teimoso do jeito que ele é, diz que não vai fazer isso por causa da pessoa que a Aubrey se tornou, perguntando mais uma vez sobre o que a Mari ia pensar daquilo. Vem cá, Kel, rapidão. Olha só. Você não acha que é meio insensível falar de gente morta que significam muito para outras pessoas o tempo todo? Ah, o que a Mari pensaria disso? Pô, cara. Calma aí também, né? Aubrey mais uma vez pergunta por que ele continua falando disso. Como se importasse alguma coisa, já que ela morreu. Kel retruca falando pra ela deixar de falar isso e pra ela parar com todo esse papel de durana que ela faz, já que ele sabe que ela ainda se importa com eles. Pois ela pode estar andando com os novos amigos dela, mas ela ainda está passando tempo no lugar que eles costumavam passar antigamente. Kim tenta intervir, falando que ele tá apenas dizendo abobrinha, mas Aubrey permanece calada, como se não tivesse uma resposta apropriada para aquilo. Os amigos dela então perdem interesse na comoção toda e decidem ir embora. Kim até pergunta se a Aubrey vai ir com eles também, mas claramente ela tem coisas inacabadas aqui, então ela acaba ficando para trás. Após todos irem embora, Aubrey se deixa ir ao chão e solta um grande grito de frustração, perguntando por que eles continuam voltando quando ela apenas gostaria de ser deixada em paz. Ela não consegue entender o porquê Sunny teve que aparecer logo agora. Kel diz que eles só querem que ela pare de atormentar o Basil, falando que eles costumavam ser amigos, assim como todos eles presentes ali. Aubrey então se levanta e fala que eles a chamam de valentona, mas eles também são pessoas cheias de problemas e pergunta onde é que todos eles estavam quando a Mari morreu. Aubrey então se vira e anda em direção a Basil, falando que ele é o pior depois da atrocidade que ele fez. Os dois estão na beira do pier do lago enquanto estão discutindo isso.
Basil tenta se aproximar de Aubrey para tentar se justificar, mas Aubrey, em um momento de fúria e frustração, faz algo sem pensar. Kel corre para próximo da beira do lago, indignado com o que a Aubrey acabou de fazer. Aubrey tenta se explicar, falando que não foi a intenção dela ter feito aquilo. Kel então fala para Sunny salvar Basil enquanto ela segura a Aubrey. Sunny é dominado pela sensação de medo, mas mesmo assim pula para resgatar o seu amigo. Olha, eu vou ser sincero. Eu não prestei muita atenção nessa cena na primeira vez que eu joguei o jogo. Mas depois de ter terminado ele, e revisitando esse momento, eu não tenho palavras. O tema da Mari tocando de uma forma mais solene e melancólica, enquanto você corre atrás dela, baixa as escadas, tem um significado completamente diferente depois de que você sabe de algumas coisas que acontecem mais tarde no jogo. Essas informações que aparecem enquanto você vai jogando e depois você revisita essa cena, dão uma quantidade emocional totalmente diferente para isso. E eu não consigo lembrar dessa cena sem ter um aperto no coração e vendo como as coisas são colocadas em movimento durante isso. Mais uma vez, Sunny encontra-se lutando contra um de seus medos, no fundo do lago, sem saber o que fazer. Ele tenta se lembrar de como ele enfrentou seus medos anteriores, se acalmando e mantendo foco. A mesma voz que o guiou das últimas vezes diz para ele: acalme seus batimentos. Não tenha medo. Não é tão assustador quanto parece. Você deve continuar. Não desista. Não importa o quão impossível isso pareça. Ao tentar alcançar a voz, Sunny lembra de como persistir. E através de sua persistência, Sunny consegue vencer o seu medo de se afogar. Eu fiquei tão feliz de ver que o Hiro tinha chegado no momento certo para resgatar os dois meninos. Inicialmente eu não tinha entendido muito bem por que tinha mostrado essa cena da Mari resgatando o Sunny no lago, pelo menos na minha primeira vez jogando. Mas eu não acho que é nenhum segredo nesse ponto de que alguma coisa aconteceu no passado que remete a isso. Porque de fato, as memórias de Sunny, elas voltam em seus momentos mais sombrios. Como foi no caso da Biblioteca Perdida, onde podemos ver um de seus livros remetendo à seguinte história. Kel e Hiro estavam pulando dessa mesma estátua que tinha no lago. Eles estavam tomando seus turnos e chamaram Sunny para participar. Sunny estava meio relutante e não tinha certeza se ele queria ir, mas ele acabou cedendo e subiu à estátua. Em cima da estátua, ele estava com medo de pular. Afinal, quem não estaria com medo de pular de uma altura dessas? Na hora que ele estava se preparando, ele percebeu uma coisa preta em seu ombro. Uma aranha estava ali. Ele, logicamente, levou um susto e acabou caindo no lago sem estar totalmente pronto. No lago, ele tentava mover seus braços e pernas, mas elas não respondiam. Ele simplesmente não tinha força bastante para conseguir lutar contra o lago. E a história acaba aí, deixando implícito de que, talvez, os meninos iriam resgatá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. A Mari foi quem o resgatou.
Ela imediatamente pulou dentro do lago, salvou seu irmãozinho, trouxe ele para a terra firme e se encheu de lágrimas, sabendo que ele estava seguro. E isso a gente pode saber em um ponto mais adiante da história, se revisitarmos o lago com todos os integrantes da equipe juntos. Enquanto eles estavam para ir em direção à casa de Basil, Aubrey pergunta para eles onde é que eles pensam que estão indo, e Kel acaba com qualquer outra coisa que ela estava para dizer, falando que ela já causou problemas bastante. Os 4 meninos deixam ela para trás, enquanto ela fica ali com uma cara completamente derrotada. Poxa, tadinha da Aubrey. Levando Basil de volta para sua casa, Polly os recebe e fica incrivelmente aliviado em ver que ele tá relativamente bem. Hero fala que ele precisa ficar aquecido e Polly prontamente diz que ele pode ser deixado em sua cama, direcionando Hero para o quarto de Basil. A partir desse ponto, o dia basicamente acabou. Claro, podemos explorar a cidade ainda mais no final de tarde e também durante a noite. E como eu já disse, eu recomendo muito, mas é isso aí. Os 3 garotos deixam Basil para os cuidados de Polly e vão em direção à casa deles para poder finalmente jantar com a mãe deles. Infelizmente, o jantar tá frio e a mãe deles está triste, mas não tem problema, pois hoje é um dia especial, já que o Hero voltou da universidade. De qualquer forma, enquanto eles comem o jantar, Kel tem a ideia de mostrar o álbum de fotos pro Hero, já que ele tá por aqui. Ele conta como o Aubrey roubou o álbum de fotos e que algumas fotos estão faltando provavelmente por causa que ela as pegou. Hero percebe que não tem nenhuma foto com a Mari no álbum, algo que Kel não tinha reparado anteriormente. Hero então tem uma ideia de ir visitar a casa de Sunny mais uma vez antes deles se mudarem, já que eles estavam conversando sobre algumas memórias que eles tinham da casa de Sunny quando eles eram mais novos e como eles sempre gostavam de passar um tempo lá. Porém, para que eles possam ir para casa de Sunny, eles precisam convencer a mãe deles para fazer isso. Mas isso não é nenhum problema para um cara boa pinta que nem o Hero, não é mesmo? Hero sente que ele deveria pelo menos fazer um agrado para sua mãe e fala que eles deveriam comprar algumas flores para entregar para ela. As flores podem ser compradas no Fixit e Hero não se importa muito com dinheiro, já que ele nos entrega $10 para comprar uma flor de 2. Então vamos comprar 5, por que não, né? Mas é isso aí, eles voltam pra casa, entregam as coisas pra mãe dele e falam sobre como o Hero sempre consegue ser um cara incrivelmente charmoso, então eles vão em direção à casa de Sunny. Lá dentro eles veem como tudo ficou vazio por causa da mudança e lembram de como tinha um sofá com uma TV e onde eles assistiam desenhos pelas manhãs. Assim como a mancha no tapete causado pelo Kel, com o gato da Mari andando nela e sujando o carpete todo. No caminho da escadaria, Hero lembra sobre os cômodos que haviam aí embaixo da escadaria. O closet fica na esquerda e a sala do piano fica na direita. Mas espera aí, se Hero tá dizendo que a sala do piano é na direita e o closet é na esquerda, por que eu não vejo nada aqui? De qualquer forma, eles entram na sala do piano e Hero tenta lembrar um pouco do que ele conhece do instrumento, mostrando que ainda tem o jeito da coisa. Hero então pergunta pra Sunny se ele ainda toca o violino e fala como ele lembra de uma música que ele e Mari costumavam tocar o tempo todo, que não sai mais da cabeça dele. Mas logo então percebe que não vê o violino em lugar algum e assume que Sunny já tem o guardado pra mudança. Kel agora está cansado e pronto pra ir dormir. Eles então arrumam um belo forte de colchões no quarto de Sunny e, antes de dormir, Kel entrega o presente que ele comprou pro seu irmão, falando de como ele sempre foi um bom cozinheiro. Hero então diz que sempre gostou muito desse livro, lembrando-se da época de quando ele queria ser um chefe. Kel diz que ele deveria tentar voltar a ser um chefe, pois ele sempre foi muito bom nisso. Hero então diz que não tem tempo pra isso. Não que isso impeça Kel de que Hero possa simplesmente se tornar um chefe, pois se ele gosta de cozinhar e tem pessoas para serem alimentadas, então claramente se tornar um chefe é uma decisão simples de fazer. Ah, Kel, a sua ingenuidade é uma bênção dos deuses às vezes. É sempre muito bom ter esses momentos exclusivos para desenvolvimento dos personagens. Momentos onde você simplesmente tem os personagens interagindo entre si e nada demais realmente acontecendo. Saber que o Hero inicialmente queria ser um chefe, mas desistiu disso para perseguir a carreira de medicina, diz muito sobre a forma como a morte da Mari o afetou. Mas é isso. Esse é o fim do dia e voltamos mais uma vez pro mundo dos sonhos.
que encontramos no mundo dos sonhos dessa vez é bem diferente. Ninguém está no parque, nem mesmo a Mari está presente em seu forro de piquenique. Você está completamente sozinho. Mas pelo menos você tem a você mesmo, e você pode brincar de esconde-esconde. Isso não é muito melhor do que antes. Toda a floresta está coberta com uma névoa densa, causando com que o único lugar na qual Omori possa ir seja para o lago. Lá encontramos Mari, na beirada da doca. Ela fala sobre como todo mundo sumiu, mas que está feliz em nos ver. Ela nos chama para ir procurar todo mundo juntos. Omori, ao aproximar do pier, começa a sentir o medo o encobrindo. Mas algumas palavras familiares são ouvidas mais uma vez. Acalme seus batimentos. Não tenha medo. Não é tão amedrontador quanto parece. Finalmente descobri que essa voz que acompanha Sunny, incentivando-o a superar os seus medos, é a voz da Mari esse tempo todo, mostra ainda melhor a relação entre os dois. Sunny sendo esse menino cheio de medos, que tem a proteção aí da irmã mais velha quando ele precisasse, até um certo ponto pode ser ruim, por causa que Sunny pode pensar que ele está sendo um empecilho para ela. Só que mesmo assim, ele utilizando as palavras dela como uma fonte de força para tirar a coragem de onde ele nem sabia que existia, realmente demonstra a profundidade do relacionamento entre os dois. Omori e Mari entram no lago e começam a explorar o lugar para encontrar alguém conhecido. No caminho, eles se deparam com um farol que está todo bagunçado por dentro. Mas ali tem a foto de uma família que já foi mostrada antes, dentro do celeiro. Dessa vez é possível analisar a foto mais de perto, e conseguimos ver que essa família é a família de Sunny. Seus pais e sua irmã estão ali presentes, porém com os rostos rabiscados por alguma coisa, e o rosto da Mari em grande parte intacto. No topo do farol podemos usar binóculos e ver que, mais uma vez, algo está por perto. Seguindo o caminho pelo pier do outro lado do lago, Mari diz que está muito orgulhosa de ver que Omori nadou até aqui por conta própria, e que está feliz em ver que conseguiu superar o seu medo de nadar, mas que consegue sentir que ainda há alguma coisa, um medo que é mais difícil de superar dentro dele. Os dois seguem lago adentro, com alguns fantasmas de memórias aparecendo em pequenas ilhas cercadas pelo pier. Memórias que possuem os amigos de Omori nelas. Eventualmente, Omori chega para o final do pier, com uma cortina flutuando em cima dele. Mari então diz: Omori, parece que você esqueceu algo importante. Isso está bom para você? Eu não tenho tanta certeza. Você já viu essa cortina antes? A última vez porque fomos para o lago. Essa é a minha parada, no entanto. Eu sabia que não devia ter vindo. É só que fica tão solitário longe de todo mundo. Não é de minha conta dizer isso, mas... eu espero que você ainda esteja aí, Sunny. Eu realmente sinto sua falta. Adeus, irmãozinho. Essa não é a última vez que encontraremos a Mari no mundo dos sonhos. Muito pelo contrário, para falar a verdade. Mas eu interpreto tudo isso da seguinte forma. Essa Mari não é a mesma Mari que encontramos no resto do jogo. Ela é uma imagem da Mari criada pelo fundo da consciência de Sunny para guiá-lo mais próximo à verdade que ele gostaria de revelar. No mesmo lugar que fala sobre os ciclos serem repetidos eternamente, outros pedaços de informação são revelados, algumas delas focando exatamente sobre Basil e Mari que existem nesse mundo. Logicamente, tudo aqui criado é apenas uma figura do que seria na realidade. Durante todos os ciclos, o final sempre levou para o mesmo lugar, e esse lugar sempre era cada vez mais próximo da verdade. A verdade já mudou de vários lugares durante esse tempo. Uma vez era farol em um pier, outra vez era uma biblioteca no fundo da terra, e uma vez também foi dentro de um estábulo em um mundo distante. Só que dessa vez, a verdade se encontra no coração da floresta vasta. Durante todos esses ciclos, Basil sempre foi o primeiro a encontrar a verdade. E a cara irmã de Omori, Mari,
sempre o guiou para isso. Todas as vezes, mesmo como cascos vazios, eles continuam a evoluir e todas as vezes eles crescem asas e voam muito próximo ao sol. E finalmente, a voz fala sobre como a Mari tem um joelho ruim e que Omori, com medo de vê-la morrendo de novo, a colocou na segurança de um forro de piquenique. Mas a natureza dela é de sair e proteger. E quando ela faz isso, ela o deixará e renascerá novamente. Eu assisti o review do RPG Monger sobre esse jogo, e ele teve o seguinte a dizer sobre essa cena. From here, it's shown that above his fears of heights, spiders, and drowning, Sunny's greatest fear is being alone. Mas eu não acho que isso seja um medo de Omori ficar sozinho. Pois, afinal de contas, há outras situações onde ele fica sozinho, e esse efeito não acontece. Ele deveria acontecer pelo menos de forma branda, mas simplesmente não acontece. E eu sei que os outros personagens já mencionaram que Omori tem medo de ficar sozinho, mas eu não acho que isso seja o caso. Na verdade, eu acho que é relacionado ao que a Mari acabou de falar, sobre um medo que ele ainda não conseguiu superar, que está bem dentro do coração dele. Que deve ser o medo de perder a irmã. No mundo dos sonhos existe essa camada de proteção, sobretudo, onde as coisas são planejadas, de forma onde Omori não pode ficar sozinho e ninguém pode realmente se machucar. Só que nem sempre essas coisas acontecem da forma como ele gostaria. O exemplo é Basil sempre os deixando para ir atrás da verdade e Mari partindo ao tentar protegê-lo. E Omori, ou Sunny, está eternamente amaldiçoado a reviver esse ciclo de novo e de novo, vendo sua irmã o deixando, e presenciar uma pessoa amada te deixar dessa forma tantas vezes deve ser algo que deixa marcas bem profundas, marcas que estão prestes a serem reveladas. Só que, antes de mais nada, tem mais uma área dentro do mundo dos sonhos que vale a pena ser mencionada, que é a entrada do poço mais profundo. Após cruzar a ponte, os amigos de Omori tentam se motivar para continuar procurando Basil, citando algumas de suas características que são marcantes nas quais eles conseguem se lembrar dele. Só que eles não conseguem lembrar direito exatamente como são algumas dessas características. Eles sabem dizer que elas são mais ou menos daquela forma que eles descrevem, mas não têm mais tanta certeza disso. Logo na entrada, quando encontramos um caminho que se divide em outros 3, podemos falar com esse NPC, que só realmente diz alguma coisa se estiver com o Omori na frente do grupo. Nessa região, todos os NPCs interagem apenas com o Omori, e todos contam coisas relacionadas diretas ao sonhador. Da mesma forma que foi com Daddy Longlegs. Esse NPC diz que, enquanto novas memórias são criadas, memórias antigas precisam dar espaço a elas e acabam sendo encobertas, mas eventualmente todas as memórias esvaem. Essa é a maldição do poço mais profundo. Apontando diretamente para como os amigos de Omori já estão se esquecendo de Basil, e quanto mais fundo formos nesse lugar, eles eventualmente esquecerão dele. Incluindo até sua irmã Mari, que durante o jogo pode ser utilizada como uma forma de saber quais sidequests foram completadas e quais ainda estão incompletas. O marcador de quest que inicialmente se chamava Basil para mostrar que eles estão procurando pelo amigo perdido deles, agora mostra que é apenas a casa na floresta, sem mais menção nenhuma de Basil. Vários desses NPCs têm coisas para falar direto para o sonhador, mencionando como ele precisa fazer uma escolha e que o destino do mundo está nas mãos dele, dizendo que quando a hora chegar ele precisa agir de alguma forma. Como você irá agir, sonhador? Como você irá agir? Mas o mais importante dessa área é a árvore de coral, que revela algumas informações cruciais em relação à existência do mundo e como ele se abre com o tempo, além de fornecer uma ideia de como os ciclos são repetidos. E como eu disse lá atrás, esse tipo de informação pode ser completamente ignorado, já que não é necessariamente relevante para a história, mas ainda assim é um ótimo adicional para contextualizar ainda melhor tudo o que aconteceu durante o tempo que Sunny permaneceu isolado. A árvore de coral menciona como as camadas mais profundas desse mundo se abrem quando o sonhador fica mais desesperado. Isso mostra o ponto onde Sunny está em seu desespero, já que essa é a última chance que ele tem para revelar a verdade por vontade própria, já que um NPC aqui diz que a verdade irá encontrar uma forma de ser revelada, independente do que aconteça. Mas isso também mostra como ele já estava conformado com a situação onde que ele estava, já que a própria árvore aqui fala que já tem um tempo desde que foi a última vez que ele chegou nesse ponto. Outra coisa que a árvore tem pra falar sobre é o espaço branco e como é um lugar vazio, uma casa sem aconchego, um lugar para sobreviver, mas não para viver. Mas mesmo assim sua consciência não pode ser apagada, como ela sempre vai conseguir encontrar uma forma para entrar nesse espaço. Mas se alguém quiser, pode conseguir uma forma de dominá-la, como uma lâmpada negra pendurada por cima.
Eu não falei nada sobre a lâmpada até agora porque ela surpreendentemente não foi relevante nesse ponto. Se não fosse essa menção dela pela árvore, ela não seria nada mais do que uma representação do próprio jogo. Porque afinal de contas, a lâmpada é uma das primeiras coisas que você vê do jogo. Ela tá no trailer, ela faz parte do ícone da Steam, então ela deve ser importante de alguma forma, não é mesmo? Como é dito aqui, a lâmpada é uma repressão de uma ideia. Sunny existe no espaço em branco antes de ser trocado por Omori por um período de tempo. E isso é a ação da lâmpada. Tem um detalhe que pode ser visto durante o jogo, onde a lâmpada vai ficando cada vez mais forte com a sua progressão. Será que Sunny vai conseguir existir ao mesmo tempo que Omori? Só o tempo dirá. Nessa área final do mundo dos sonhos, as vozes falam como devemos pegar todas as chaves para conseguir entrar no espaço negro. Aqui é onde entra a relevância do jogo da forca que recebemos lá no começo do jogo e das letras que coletamos até o momento que apareciam no nosso caminho. Elas são necessárias para entrar lá. Eu não mencionei isso até o momento, mas ao coletar as letras que fazem parte da frase que precisa ser completada, a partir de um certo ponto, é possível interagir com os buracos deixados para trás pelas letras. Neles é possível saber de alguns detalhes interessantes, mas em grande parte são visões meio que sem sentido de coisas aterrorizantes. Por exemplo, um desses buracos te leva para dentro do quarto base, cheio de fotos no chão. Se você olhar para as fotos, verá que elas foram rabiscadas, algo que entra em acordo com o que apareceu lá no começo do jogo, quando saímos do mundo dos sonhos para entrar no primeiro dia. Para pular um pouco à frente para esse momento específico, as fotos serem rabiscadas realmente aconteceu no mundo real, sendo algo que é explicado mais tarde no jogo. Agora, como o Sunny sabe disso, é algo que eu não tenho como explicar, mas pra ser sincero, algumas coisas não fazem muito sentido em relação a como elas aparecem dentro dos sonhos de Sunny. Mas quando a hora for adequada, eu vou falar mais sobre isso. Outro exemplo é logo quando se pega a última letra. Entramos no buraco e vimos um lugar secado por uma floresta escura. No fim dela, vemos uma árvore com uma forca e um homem tentando cortar a árvore. Ao interagir com esse homem, ele diz: "Vá embora, você não é meu filho." E também, por que ela não é derrubada? Ei, você ainda tá aqui? Então, isso aqui é importante. É melhor você lembrar isso. Relaxa. É a última coisa pra lembrar. E falando sobre coisas importantes que a gente precisa lembrar, vocês lembram de quando eu falei lá no começo sobre como o Basil detalhou as flores que ele estava plantando ali na floresta e como cada uma delas lembrava ele de um de seus amigos? Então, chegando nesse momento, as lembranças sobre a descrição que Basil dá para cada uma das flores passam pela cabeça de Omori mais uma vez, lembrando o que ele falou de cada uma das flores quando ele passa perto delas. Mas a diferença dessa vez é que vemos a figura sombria ali perto das tulipas e temos Basil falando: "E essas são tulipas brancas. Tulipas não são plantas muito chamativas. Elas não são muito grandes nem muito pequenas, não muito elaboradas ou extravagantes. Se eu pudesse colocar isso de alguma outra maneira, eu acho que eu diria que elas são confortáveis, simples, modestas, perfeitas, assim como Sunny." E é nesse ponto que conseguimos ver o quanto que Sunny realmente consegue lembrar das coisas que acontecem na vida dele. E não apenas isso, mas também o quanto que ele quer tomar forma de sua própria consciência no mundo dos sonhos. Tomar a sua identidade, ser a sua própria imagem. Pois essa é a primeira vez no mundo dos sonhos onde temos uma das memórias referindo a ele. É da mesma forma como a Mari no pier falou. Ela sabia que Sunny ainda estava ali. E ele realmente está. Ele realmente quer aparecer. E isso é reforçado ainda mais com o fato de que na rota Hikikomori esse texto simplesmente não aparece. Como é mostrado para nós quando coletamos a última letra, completando a frase, uma cena nos mostra a localização da entrada do espaço negro, que é dentro da casa do Basil. Vemos que aquela coisa está ali também, e que não temos outra opção além de ir atrás dela. No entanto, antes de ir diretamente para lá, temos também a opção de fazer uma certa coisa antes. Nesse momento, a porta para o espaço branco estará destrancada e é possível ir para dentro dele. A música mais uma vez estará diferente, dessa vez tocando uma versão mais completa da música que escutamos anteriormente.
como se uma pessoa mais habilidosa estivesse tocando, ou como se a pessoa que estava tentando anteriormente conseguiu aprender a seguir o ritmo da música e desenvolveu a confiança para conseguir adicionar uma melodia mais suave por trás das notas principais dela. Dentro do espaço branco, também é possível encontrar a versão, como eu posso dizer, fantasma da Mari. É impossível conseguir alcançá-la, pois ela sempre vai desaparecer e se você fizer isso várias vezes, um jumpscare vai acabar aparecendo. E por falar em jumpscares, também é possível voltar ao mundo real enquanto estamos aqui. De fato, isso sempre foi possível durante todas as noites. Em qualquer momento que for adequado, você é capaz de fazer um desvio para o espaço branco e se esfaquear para voltar para o mundo real, só que no meio da noite. Dessa maneira é possível ver algumas coisas dentro da casa de Sunny e levar alguns sustinhos. Mas de qualquer maneira, no mundo dos sonhos, vamos em direção para a entrada do espaço negro. No caminho até lá, vemos que a floresta inteira está encoberta por uma névoa densa e que todas as plantas estão mortas. Ao chegar dentro da casa, a figura estranha está ali nos esperando e entra no buraco. E vamos logo atrás. Eu mencionei que a primeira vez que essa música toca, naquela cena do lago, eu não tinha percebido ela. Meio que anulando o efeito daquela cena pra mim da primeira vez. Só que agora é diferente. A primeira coisa que eu notei entrando no espaço negro foi justamente a música. E eu tive essa sensação solene de que talvez entrando no espaço negro as coisas não seriam tão ruins. Passando pelas teias no meio da floresta, subindo as escadas e me deparando com um palco que no meio dele tem o caixão aberto com a Mari dentro, eu pensei que talvez as coisas não seriam tão ruins assim. Mas eu devia ter imaginado. Eu devia saber que as coisas não seriam tão boas. Eu me pergunto se eu tivesse percebido aquela cena do lago anteriormente, se essa cena seria ainda mais efetiva em mim. Mas eu fui pego de surpresa de qualquer jeito. Aqui não tem esperança. Aqui é um lugar completamente nefário. Aqui é o espaço negro. Primeiramente, eu preciso notar como que o jogo consegue ser muito mais sutil em dar dicas do que está aparecendo durante o jogo inteiro. Todas as animações que tocam quando Sunny entra e sai do mundo dos sonhos entre cada um dos dias possuem enormes quantidades de presságios sobre o que realmente está acontecendo dentro da história. Como eu falei para que fosse lembrado lá atrás também, Basil sumindo na presença de uma porta preta que também some, tudo apontando que ele estava indo para dentro do espaço negro, da mesma forma que fomos agora. O espaço negro nada mais é do que um mundo onde todos os pensamentos reprimidos de Sunny ficam. Todo tipo de pensamento perturbado e caótico é demonstrado de alguma maneira dentro do espaço negro. Esse mesmo tipo de pensamento caótico é refletido na música que toca dentro de cada uma das salas do espaço negro. Algumas músicas não seguem uma estrutura realmente formada,
Outras possuem sons estridentes, que não são normalmente usados em uma música construída normalmente. Mas outras trilhas são mais serenas, calmas e até aconchegantes. Nada aqui dentro realmente faz algum sentido, e é nesse momento onde o jogo mostra sua forte inspiração vindo de Yume Nikki. Afinal de contas, ambos os jogos possuem tópicos similares nessa questão. Pelo menos pelo que eu sei, já que eu não cheguei a jogar Yume Nikki ainda. Mas de qualquer forma, o Espaço Negro esconde diversos segredos e alguns deles não são muito óbvios de serem encontrados. Então, para aqueles que forem curiosos e querem saber mais sobre o que está escondido nesse lugar, eu recomendo dar uma olhada no canal do Star Smiley, que vive fazendo uploads de segredos desse jogo, em especial do Espaço Negro. Ou, sei lá, você pode jogar o jogo você mesmo, né? É uma boa também. Em cada uma das salas que você entra no Espaço Negro, você irá encontrar o Estranho, que é a figura sombria de Basil, que vimos no decorrer do jogo. Na primeira sala, ele fala sobre como as salas são feitas de várias coisas quebradas, mas que pelo menos ali ele consegue ver quem Omori realmente é, e questiona se o mundo acima desse foi criado para proteger esse mundo ou para escondê-lo. Mas que isso não importa, já que ele se tornou mais forte do que Omori. Em cada uma das salas é possível tentar entender cada uma das coisas que estão dentro delas. Algumas delas são interagíveis e existem os segredos, mas eu vou trazer à tona apenas aquilo que foi importante na hora que for relevante. Senão eu vou acabar ficando mais 5 horas por aqui e esse vídeo já tá mais do que longo bastante nesse ponto. Então, acho que a gente devia continuar até o fim. Nas salas também existem chaves que você precisa pegar para conseguir abrir as demais portas do Espaço Negro. Ao pegar uma chave, as mãos vermelhas, que são as mesmas que existem no Espaço Branco, vão aparecer para te levar de volta para o centro do Espaço Negro. Na segunda sala, assim como na primeira, muitas coisas aleatórias estão jogadas para todos os lados, muitas delas principalmente falando que você está longe de casa. O estranho aqui diz para Omori que no meio dessa confusão toda está a raiz de tudo isso, e a verdade que ele trancou deve ser encontrada não importa o que seja. Algo que ele precisa fazer para ambos os dois. Na terceira sala, as coisas começam a ficar menos caóticas, mas começam a mostrar um lado mais escuro desse mundo. Um longo espaço completamente negro, com várias coisas espalhadas aqui e ali, onde nenhuma delas realmente faz muito sentido. A quarta sala é algo similar à cidade onde Sunny vive. Várias casas espalhadas à beira das ruas. Todas elas apenas tocam uma campainha quando você chega nas portas de cada uma delas. Algumas figuras estão presentes nas ruas e nas calçadas, assim como alguns vultos andam por perto das casas, mas não conseguimos interagir com elas. Uma geladeira, uma banheira. No fim da rua principal encontramos o estranho, que diz que, quando Omori escondeu a verdade, parte dele foi selada junto com ela. Ele estava à espera de alguém para salvá-lo durante todo esse tempo. Naquele dia, quando Omori se tornou nada, ele foi partido em 2. E qual deles será que foi mais dolorido? Na quinta sala, Omori entra em uma floresta cheia de coisas estranhas. Algumas delas gemem de dor quando se passa por cima delas. No caminho quase que infindável, uma voz o chama de mentiroso. Aos poucos o mundo vai se quebrando e no fim você encontra um toco de árvore com aquela coisa em cima dele. Essa coisa começa a seguir Omori e no caminho de volta continua a dizer a mesma coisa, até que Omori consiga encontrar uma das mãos vermelhas. Na sexta sala, um gato mordomo diz que Miwo foi um gato muito malvado. Recebemos uma chave, mas não temos uma saída daqui. Miwo está presa em uma mesa, onde você tem a opção de cortá-la. Mas isso não é realmente necessário. Matar Miwo ou não faz diferença e a única forma de sair dessa sala é com uma facada no peito. Na sétima sala, nos encontramos em mais uma floresta. Melancias se encontram em todo o caminho, assim como uma coroa de flores. Basil está logo à frente. Ele diz que está muito feliz em ver que Omori veio atrás dele. Omori entrega a coroa de flores para Basil e os dois andam pro meio da escuridão. Eles se encontram no meio de um espaço apenas com melancias. Não tem mais nada para ser feito além de quebrar cada uma delas, quando eventualmente Basil acaba explodindo no lugar de uma delas. Omori coleta mais uma chave e é levado de volta. Na oitava sala, nos encontramos em uma praia, logo na beira do mar. Algumas fotos estão espalhadas pelo chão. Interagir com elas causa com que o rabisco as encubra, uma referência a como Basil riscou todas as fotos do álbum de fotos dele. O estranho está logo ali, e pergunta para Omori se eles ainda podem chamar os amigos na qual eles causaram tanto sofrimento de amigos. Que não importa o quanto ele queira, as coisas nunca irão voltar a ser como eram antes. Mas ele se pergunta, por que uma parte dele ainda tem esperança? Se ainda tem esperança para os dois, dessa vez se dirigindo diretamente para o Sunny. A partir desse ponto, o conteúdo do Espaço Negro é opcional. Uma porta com brilho vermelho aparece, e nela é onde a história continua. Todas as outras portas levam para alguns mapas diferentes, que ainda têm muitas interações e revelam mais detalhes sobre alguns aspectos da história, assim como muitos, mas muitos presságios sobre o que há de ser revelado ainda, sem contar com todos os visuais aterrorizantes em alguns desses mapas também.
Além da Porta Vermelha, nos encontramos em algum tipo de montanha cheia de neve. No caminho encontramos aquele mesmo pedaço de carne que comemos bem no começo do jogo, seja lá o que isso quer dizer. E mais à frente encontramos com a entrada de uma capela. A capela está cheia de figuras parecidas com sombras sentadas nos bancos, falando coisas que não conseguimos entender. Além do altar, encontramos Basil preso na parede por uma massa sombria. O estranho aparece e fala para Omori: Sunny, a verdade está aqui. Você anda correndo disso por tanto tempo, mas dessa vez podemos enfrentá-la juntos. O estranho some ao andar em direção a Basil, e quando Omori se aproxima de Basil, ele apenas continua pedindo desculpas para Sunny e perguntando se ele o perdoaria, enquanto ele é lentamente absorvido pela massa preta. Omori então segue Basil além dessa massa negra para poder salvá-lo. O que existe além é algo que parece ser muito mais real do que deveria ser. Basil está parado em frente à porta de vidro que existe dentro da casa de Sunny. Ele diz que existe algo lá fora que está chamando aos dois e que eles deveriam ir juntos ver o que é. Basil se vira para Omori, seus olhos vermelhos, da mesma forma como vimos no fim da Biblioteca Perdida, e logo no início do jogo. Ele logo então é pego por algo indescritível e arrastado para fora. Omori segue logo atrás. Ao atravessar o portal, temos apenas um mundo completamente rubro de sangue, com as marcas de Basil sendo arrastado pelo chão, se estendendo até onde o olhar consegue alcançar. No meio do caminho, deuses são espalhados pelo chão, enquanto mais coisas continuam a aparecer em conjunto a elas. Andando pelo que parece ser uma eternidade, chegamos até onde está Basil, preso pelas mãos vermelhas que vêm nos ajudando até então. Próximo a ele, temos vários outros corpos dele no chão, mostrando que isso não é a primeira vez que isso ocorre. Basil implora para que Omori ordene que as mãos o deixem ir embora, mas elas apenas puxam mais forte do que antes. As mãos não irão deixar Basil ir embora de forma alguma. Elas começam a lentamente abaixar Basil para a altura de Omori, que puxa sua faca e aplica um golpe certeiro em Basil, matando-o instantaneamente. Sem qualquer sinal de remorso, Omori passa por cima da carcaça fresca do Basil como se fosse um pedaço de lixo e continua em frente, subindo uma escadaria que leva direto para um trono de mãos vermelhas, cercado por o que parece nada mais ser do que todo um altar de proteção para Omori. Ali quem está no controle é ele, e mais ninguém. Qualquer pessoa que entrar em conflito com seu controle irá sofrer o mesmo destino. Essa é uma das imagens mais assustadoras do jogo inteiro. E daqui pra frente, as coisas só vão piorar. Sunny acorda caindo da cama. O sonho acabou indo para lugares que ele já tinha ido antes, mas não esperava que tivesse que ir novamente. Uma música sendo tocada no piano pode ser escutada daqui. Hiro não está presente. Será que é ele que está tocando? Não deve ser, essa não é a música que ele sabe tocar. Sunny desce as escadas para averiguar o que está dentro da sala do piano, enquanto sua irmã sentada ali, tocando uma música que é mais do que familiar para quem está jogando o jogo a esse ponto. Mari, enquanto ainda continua a tocar o piano, fala para Sunny: sabe, valsas sempre foram as minhas favoritas. Por isso que eu escolhi essa música para o nosso último recital. Mas você sempre odiou isso, não é mesmo? Como eu me trancava no piano. Toda essa prática, tocando a mesma música, de novo e de novo. Quando você pegou o violino pela primeira vez, você estava tão empolgado para tocar comigo. Mas continuar com algo não é tão fácil. Talvez eu tenha sido muito dura com você. Desculpe. Eu apenas queria que fosse perfeito. Nós nunca conseguimos tocar naquele último recital. Você gostaria de tocar comigo agora? Hiro aparece de repente na sala, causando com que Sunny saia de seu transe. Hiro fala que achou ter escutado música vindo dali e acabou falando como Sunny deve sentir muita falta da Mari. Assim como ele também sente muita falta. Ele fala de que pensa nela todo dia, mas que simplesmente não consegue entender o porquê ela decidiu deixá-los da maneira que ela deixou.
Hiro então fala que Sunny deveria descansar, dizendo que já ia segui-lo para fazer a mesma coisa. Ao sair da sala do piano, podemos entrar novamente na sala para ver Hiro sentado no piano, chorando ao pensar em Mari mais uma vez. Sunny não ousa nem chegar perto daquilo, com medo de alguma coisa, mas é melhor deixar que Hiro tenha esse momento de pesar sozinho por enquanto. Sunny volta para sua cama e volta a dormir, dessa vez passando direto pro próximo dia. O dia nasce e Sunny tem mais uma mensagem deixada por sua mãe, dizendo que o grande dia é amanhã, e que ela vem buscá-lo pela manhã e esperar do lado de fora de casa quando ele estiver pronto. Hiro aparece no quarto para dizer que ele tirou esse tempinho fazendo nada, já que estava meio entediado, e resolveu fazer todas as tarefas que ele tinha ser feitas dentro de casa, porque ele achou que seria bom. Meu Deus, Hiro, não quer casar comigo não? Ele então diz que o café da manhã já está pronto e que Kel já está no segundo prato. Ao descer para acompanhá-los no café da manhã, alguém aparece na porta de casa. Acontece que é a Kim, alguém difícil de imaginar que estaria ali nesse ponto do dia. Ou em qualquer outro ponto. Ela fala para os meninos que Aubrey não sai da casa dela e não responde ninguém na porta. Kim aponta que tem certeza que foi culpa do Kel para ela estar agindo daquela forma. Kel se defende dizendo que tudo é culpa dela e que ela é quem tem problemas. Hiro chega para Kel tentando ser racional, falando que eles pelo menos deveriam dar uma olhada para ajudar. Kel não quer nem saber, falando que ela foi quem jogou base no lago e que ela está diferente agora, que não vale a pena gastar tempo com gente como ela. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Hiro, mais uma vez, usando um pensamento menos emotivo, diz que, de qualquer forma, ainda é a Aubrey e que ele ainda se importa com ela e que, mesmo se ela não demonstrar, ela ainda deve se importar com ele também. Hiro convence Kel dizendo que é o último dia de Sunny antes dele ir embora e que não pode deixar que as coisas simplesmente acabem dessa forma. Todo o grupo chega em frente à casa da Aubrey para ver a comoção acontecendo ali em frente. Hiro bate na porta, mas não há resposta alguma. Ele percebe que a porta está aberta e logo entra na casa dela, vendo pela primeira vez na vida como é lá dentro. Eu só quero dizer rapidamente que, na minha experiência com o Doki Doki Literature Club, eu já estava pensando o pior dessa situação. Entrando na casa dela, tentando ver como é que tá o estado de uma pessoa que eu importo muito, eu não estava muito confiante no que eu ia encontrar. Felizmente não foi esse caso. Mas uma outra coisa também é algo que eu tinha teorizado logo no começo, sobre como Aubrey tem figuras paternas ausentes, pois no estado da casa tá horrível. E isso tem uma conexão sobre a forma como ela era tão apegada a Mari, sendo praticamente a única figura familiar que ela realmente considerava próxima dela. Os 3 meninos entram no quarto de Aubrey, que fica no sótão de casa, para encontrar Aubrey bem ali, olhando para um mural cheio de fotos. Hiro pergunta para Aubrey como ela está se sentindo, surpreendendo-a, logicamente. Ela naturalmente fica nervosa em ver que eles estão ali dentro do quarto dela e fala para eles baterem o pé. Hiro diz que eles só queriam ver se ela estava bem e que ele anda discutindo algumas coisas e que ele gostaria de escutá-las vindo dela sobre o que aconteceu no dia anterior. Ela diz que nada aconteceu, o que leva Kel a imediatamente partir para acusá-la de ter jogado base no lago, mesmo sabendo que ele não sabe nadar. Ela se defende dizendo que não queria ter feito aquilo, que ela queria apenas ter empurrado ele para longe. Os dois continuam essa bateção de boca que eles têm desde o primeiro dia, até que Hiro entra no meio falando que já sabe qual é o problema. Falando que é apenas a sua típica briga entre o Kel e a Aubrey, e que eles já deveriam fazer as pazes para que todo mundo ficasse bem. Hiro então vê as fotos que faltavam da Mari no mural do quarto da Aubrey, falando que mesmo que essas fotos fossem tudo que sobrava para se lembrar dela, não era certo de tomar as fotos do Basil dessa forma, e que elas deveriam estar no local apropriado delas. Aubrey diz que isso não importa mais, já que ela jogou o álbum de fotos no lixo, sem saber que Sunny e Kel estão com eles bem aqui. E agora temos a oportunidade de completar o álbum de fotos. Ou quase. E assim, por uma última vez, sem contar uma situação opcional, escutamos o tema da Mari, mais uma vez enquanto colocamos as fotos dela no álbum. E são várias fotos. Felizmente sabemos exatamente o local de cada uma delas. E por fim, temos o álbum de fotos completo, com exceção de uma foto que não está presente ali. Nesse momento é possível ler a descrição deixada por Basil para todas as fotos no álbum, e com isso conseguimos ver como Mari era como uma pessoa. Uma alma gentil, amável, que sempre se importava com os outros e pensava o melhor de todos.
sendo a pessoa que teve a ideia de comprar esse álbum de fotos pro Basil, e também sendo a pessoa que faria de tudo pelo irmão, assim como nos possibilita ver melhor como realmente era o relacionamento dela com o Hiro, sem ser através da percepção de uma mente infantil. O álbum de fotos, no entanto, traz um tom amargo. Como na descrição de uma das primeiras fotos do álbum, hoje é o meu 12º aniversário. Eu achei que todos os meus amigos tinham esquecido, mas eles me surpreenderam com um bolo de morango. Eu me sinto tão sortudo. Esse ano está parecendo ser um ótimo ano. Ah, Basil. Após olhar todas as fotos, Kel reflete como eles realmente tiveram bons momentos juntos. Aubrey pede desculpas por ter sido tão babaca ultimamente, assim como Kel pede desculpas pelo modo como ele a tratou durante esses últimos dias. E é isso! Uhul! Todo mundo feliz! Só que sem abraço em grupo agora, porque todo mundo tem vergonha disso. Que isso, Hiro? Poxa, passando uma vergonha aqui, meu. Agora Hiro diz que eles deveriam dar uma olhada em como tá o Basil, já que ele tem certeza que Aubrey também gostaria de pedir desculpas pra ele. Os 4 saem da casa pra mostrar que Aubrey está bem, mas Aubrey diz que precisa fazer algumas coisas por hoje, por isso não vai acompanhar a gangue dela como de costume. Também é bom ver você de volta, Aubrey. Os 4 batem na porta de Basil apenas para serem recebidos por Polly, que diz pra eles que Basil não tá em casa no momento, pois ele precisou ir ao hospital. Todos ficam visivelmente chocados com a notícia, mas Polly esclarece que é por causa da avó dele que piorou a situação de saúde. O grupo fica um pouco mais aliviado, mas sente pena da situação dele no momento, falando que eles virão mais tarde para poder vê-lo. Para esperar, então, eles decidem ir para a casa de Sunny e aproveitar esse tempo para poder voltar na casa da árvore, já que estão todos juntos ali. Entrando na casa, Aubrey percebe que Sunny realmente está se mudando e diz como parece tudo tão repentino, mas ele deve ter visto isso chegando já há um bom tempo. E também falando: espero que você encontre um pouco de paz aí fora. Ou sei lá, alguma felicidade. Hiro então chega perto da porta para o jardim de trás da casa de Sunny, falando que existem coisas que deixaram de ser ditas durante todo esse tempo, assim como memórias dolorosas que eles mantiveram para si mesmos, mas que ele está feliz de que conseguiram se tornar amigos novamente e feliz que eles possam enfrentar isso juntos. Hiro ainda está bastante relutante em ir, no entanto, então Kel toma a iniciativa e diz que irá primeiro. Hiro segue logo atrás. Aubrey tenta pedir alguma coisa para Sunny, mas ela desconversa e deixa isso de lado, indo logo em seguida. Sunny é a última a sair de casa e ir para o quintal. Os 4 andam pelo quintal. O quintal grande, cheio de árvores, com brinquedos que jogados no chão por tanto tempo que eles já estão até desbotados. Mais à frente, encontramos um toco. E, finalmente, é revelado sem nenhum tipo de ambiguidade que aqui é onde o corpo da Mari foi encontrado, pendurado na árvore que aqui existia. Eles relembram de como foi aquele dia, o que cada um estava fazendo para poder se preparar para ir pro recital, apenas para voltar durante a noite e ver que ela estava morta pendurada na árvore. Kel diz não entender por que ela faria algo assim, e Aubrey completa dizendo que ninguém nunca irá saber. Hiro já não está mais aguentando ficar ali e fala para todo mundo para continuarem, e os 4 chegam na casa da árvore. E mais uma vez, as temáticas das músicas não param de fazer referências no jogo. Ao entrar na casa da árvore, toca um tema que é simplesmente uma versão mais simplificada, porém menos infantil, da que toca dentro da sala vizinha no Mundo dos Sonhos. Obviamente porque aquela sala é uma referência direta à casa da árvore no mundo real, como é possível ver. Até as coisas que estão dentro dela, assim como o posicionamento, tudo ali remete a como ele se parece na sala vizinha no Mundo dos Sonhos. Uma mochila com o formato da vendedora da loja de doces, as cartas do baralho, brinquedos da Aubrey, a torradeira e o gato amarelo que é um calendário apontando a data do recital. Todos ali dentro relembram das coisas que eles faziam por ali e veem como a ação do tempo tratou tudo que tinha ali dentro da casa. Sunny olha para a parede e encontra a última foto do álbum. Na parte de trás da foto há uma chave, dizendo para que não se esqueça que está dentro da caixa de brinquedos. Eu só queria notar rapidamente sobre como essa não é a primeira vez que vemos essa imagem da chave atrás da foto. Na verdade, logo após deixarmos a biblioteca abandonada, essa imagem é mostrada pra gente, mostrando como o jogo te dá algumas dicas sobre coisas importantes nele, em momentos que nem são muito relacionados a qualquer outra coisa. E isso é bem legal, cara. O resto dos amigos de Sunny percebem que ele encontrou a última foto que faltava no álbum, e eles logicamente estão empolgados em abrir o álbum para colocar a última foto no lugar. A foto mostra todo mundo ali, pronto para entrar na casa da árvore. A descrição diz como
que depois de muito trabalho, eles finalmente conseguiram terminar a Casa da Árvore. Hiro e o pai dele foram que fizeram a maior parte do trabalho, mas Basil também anota como ele e Aubrey fizeram as plantas de papel para colocar na janela. Depois de todos olharem para todas as fotos no álbum por uma última vez, Hiro e Aubrey dizem o tanto que eles sentem falta da Mari. Mas Kel não quer que eles fiquem tristes de novo e tenta deixar a situação mais leve e pensar no lado positivo do que está acontecendo agora, apontando como que é tão bom ver todos eles juntos de novo com um álbum completo dessa vez e que a Mari estaria muito feliz em vê-los juntos dessa forma. Kel de novo mencionando como a Mari se sentiria sobre alguma coisa. Aubrey então corre pra fora da Casa da Árvore e os outros meninos vão logo atrás dela, deixando Sunny pra trás, que pega seu álbum de fotos de volta e desce as escadas, pra ver que seus amigos estão mais uma vez ali no toco, onde uma vez ficava a árvore, na qual a Mari foi encontrada enforcada. Aubrey se aproxima do toco e coloca um catavento, um símbolo carregado por esse grupo de amigos e algo que a própria Aubrey carrega consigo mesma o tempo todo, que pode ser encontrado em vários lugares na qual eles convivem, especialmente na frente da casa de cada um. Algo que também pode ser visto no mundo dos sonhos, bem na Floresta Vasta, mostrando que existe um significado importante por trás dos cataventos. Aubrey então começa a desabafar sobre tudo que ela anda sentindo desde o momento que a Mari morreu, dizendo que ela se sentiu tão sozinha, mas que agora percebe que ela é quem estava empurrando todos pra longe. Poucos meses depois da morte dela, as coisas mudaram muito rápido. Sunny e Basil ficaram mais trancados, Kel fez vários amigos através dos esportes e o Hiro sempre parecia muito ocupado estudando. Aubrey continua falando como ela sentiu tanta raiva sobre como a vida simplesmente continuou e como ela sentiu que todos tivessem a abandonado e que a Mari tivesse a abandonado também. Completando que ela não conseguia ver que todos estavam lidando com a dor de sua própria maneira. Aubrey então começa a contar a história de como as coisas escalaram ao ponto que vimos até então. Falando que quando Sunny deixou de ir pra escola, Aubrey tentou chamar Basil para que os dois pudessem estudar na casa dele. Inicialmente, ele estava meio inseguro sobre a ideia, mas depois que ela implorou um pouco, ele acabou cedendo. Ela comenta sobre como o caminho até lá foi quieto. Quando eles estavam no quarto dele, ela tentou falar com ele, mas ele precisou ir ao banheiro e correu até lá. Dentro do quarto, ela viu o velho álbum de fotos na prateleira e decidiu dar uma olhada no álbum para lembrar os bons momentos que eles tinham vivido juntos. Mas foi então que ela descobriu que ele tinha rabiscado todas as fotos com um marcador. Traços que ainda podem ser vistos nas fotos, aliás. Ela ficou com muita raiva, pois pra ela parecia que ele tinha destruído todas as memórias que eles tiveram juntos. E como até a cara da Mari tinha sido rabiscada também. Ela ficou tão confusa e com tanta raiva, achando que ele tinha sérios problemas na cabeça, e ao invés de tentar entendê-lo, ela simplesmente roubou o álbum de fotos e começou a chamá-lo de doentão e coisas do tipo. E eventualmente ela não era a única pessoa que estava dando nomes a ele. Ela diz então como ela se sente como escória agora e que percebe que desde então tudo que ela tenta fazer é se isolar do resto do mundo. Ela acha engraçado como ela fica com raiva do Basil pelas coisas que ele fez, mesmo sabendo que o que ela fez é pior ainda. A pobre da Aubrey vai ao chão nesse momento e começa a chorar, dizendo quão idiota ela é. Nesse momento, Sunny se afasta, enquanto Kel e Hiro vão até ela para dar o apoio que ela precisa. Hiro diz que está tudo bem, que todos cometem erros. Kel e Hiro falam que eles deveriam saber estar ali para quando ela precisasse também. Kel dizendo que não queria piorar as coisas, então ele ficou de fora de tudo. Enquanto Hiro diz que, sendo mais velho, ele deveria saber estar ali. Mas ele não conseguia por causa do tamanho do luto que ele estava passando por causa da morte dela. Aubrey diz que tá tudo bem agora, que pelo menos todos eles estavam ali juntos, e que ela não merece os amigos que ela tem. Hiro então fala pra ela deixar de ser boba, pois ele sabe que durante todo esse tempo ela nunca deixou de se importar com eles, e é só olhar isso no álbum de fotos e como que nenhuma das fotos tem qualquer sinal de marcador nelas. Eles falam que eles sempre estarão ali um pro outro, quando eles precisarem, e Hiro mais uma vez tem a ideia de fazer um abraço em grupo. Dessa vez, Kel tá bem à vontade de fazer isso. A Aubrey ainda tá meio receosa em ter algum tipo de demonstração de afeto, mas já é tarde demais. Hiro já chegou arrastando o Sunny aí pra perto de todo mundo, e agora a gente pode ver o abraço em grupo deles. Essa cena é muito linda. Olhar pra esse grupo reunido desse jeito no mundo real é algo que eu gostaria de ter visto desde o começo do jogo. Ver a Aubrey sem graça. Ela realmente tá gostando disso, mesmo estando desse jeito. É uma pena que Sunny vai ter que se mudar em breve, mas conseguir reatar a amizade dele com esse grupo de amigos é algo realmente importante, ainda mais quando se mudando para um lugar novo. Mas ainda tem uma coisa para ser feita. Eles ainda precisam falar com Basil. No caminho pra casa do Basil, vemos uma imagem da avó do Basil no meio da rua, indo embora após um tempo. Acho que isso é um sinal de que ela não conseguiu mais aguentar e acabou morrendo no hospital.
Isso é reforçado com o que o homem no cemitério estava falando ali desde o dia anterior, que ele consegue sentir um alvoroço entre as almas que estavam ali, que alguém iria se juntar a elas em breve, e é justamente o que aconteceu. Os 4 chegam na casa de Basil e são recebidos mais uma vez pela Polly. Ela diz que Basil está de volta em casa, mas que ele se trancou no quarto dele e que ele não fala nada com ela. Ela não sabe como eles podem ajudá-la no momento, mas pede se eles podem tentar falar com ele. Com os 4 entrando na casa e batendo na porta do quarto do Basil, Hiro diz que todos estão ali pra vê-lo, e pergunta se tem algo que eles possam fazer por ele. Aubrey segue logo após Hiro e pede desculpas pela forma como ela andou agindo com ele nesses últimos tempos, e fala que apenas gostaria que ele respondesse de alguma forma, só pra saber se ele está bem. Aubrey então tem a ideia de que eles deveriam ficar ali na casa dele, caso ele precisasse, e Hiro concorda com isso, dizendo que eles já cometeram o erro de se separarem quando eles precisavam mais de cada um, e que eles não vão cometer esse erro de novo. Hiro então pergunta se é possível que os 4 passem a noite na casa, e Polly diz que não há problema nenhum, já que há colchonetes o suficiente para todos. Então, os 4 passam o dia na casa de Basil até anoitecer. Durante a noite, eles passam mais uma vez falando sobre como amanhã é o grande dia do Sunny, mas que eles sabem que não era dessa forma como ele imaginou passar a última noite dele nessa cidade. Hiro diz que Sunny não precisa se preocupar ao mudar para algum lugar novo, pois não importa o que aconteça, a vida fica melhor. Aubrey diz que, depois do Sunny se mudar, ele deveria visitá-lo de vez em quando para que eles possam passar algum tempo juntos. Aubrey também pergunta se os novos amigos dela também podem fazer parte, e Hiro concorda, sem nem pensar 2 vezes, falando que quanto mais gente melhor. Hiro apenas diz que espera que todos possam ver Basil no dia seguinte, antes de Sunny ir embora. Por uma última vez, os 4 desejam boa noite para cada um e caem no sono. Uma última vez, vemos as redondezas antes de cair no sono, vendo apenas os rostos de nossos amigos dormirem em paz. E assim, uma última vez, estamos no espaço em branco. Sunny aparece no espaço em branco. Dessa vez, não apenas desaparecendo e dando espaço para o Mori. Ele aparece ali, e está de pé, frente a frente contra o Mori, que simplesmente não reage, achando que as coisas acontecerão da mesma forma que sempre aconteceram. Sunny se move em direção à lâmpada negra que está pendurada nesse lugar e a destrói, sendo a única coisa que causa uma reação vinda de Omori. Sunny está pronto para enfrentar a verdade. Agora tudo está escuro mais uma vez. A única coisa presente nessa escuridão imensa é aquela coisa que anda nos perseguindo. Finalmente estamos frente a frente e podemos enfrentá-la diretamente. Durante a sequência de combate contra essa coisa, os ataques de Sunny não têm qualquer efeito sobre ela. Ele passa por um processo de enfrentar os medos dele novamente, um atrás do outro, e após ele vencê-los mais uma vez, lembrando do que ele precisa fazer para isso, uma figura borrada aparece à distância, se movendo ao vento. Sunny mais uma vez sente o medo rastejando pelo seu corpo, algo que ele já não estava mais sentindo ao ver a imagem daquela coisa. Sunny se acalma mais uma vez e mantém o foco. A imagem se esclarece e conseguimos ver o que ela realmente é. Sunny sente que sua vida está em perigo. Sua única opção é continuar a persistir. A imagem de seu irmão o ataca sem piedade, causando uma grande quantidade de dano, mas Sunny continua persistindo. O corpo de Sunny começa a reagir, os pulmões começam a apertar, seu coração começa a palpitar e seus dedos não param de tremer. Porém, Sunny continua persistindo. Sua respiração se estabiliza, seu coração retorna a um ritmo de batimento normal. E agora, Sunny começa a se acalmar mais uma vez, e consegue utilizar toda a sua coragem para conseguir superar essa imagem. E assim, Sunny consegue abrir os olhos para enfrentar a verdade. Uma lâmpada se encontra no chão.
A lâmpada que deveria ser encaixada na luminária que vimos ali mesmo no espaço negro. A lâmpada que irá revelar todos os verdadeiros pensamentos de Sunny que ele decidiu esconder. Sunny se encontra agora em um caminho. Nele, existem portões que abrirão apenas ao coletar as fotos no chão. Fotos que não parecem fazer muito sentido. Fotos de uma árvore em um jardim. No fim dele, encontramos Basil, embaixo de uma grande árvore. E ele diz: Sunny, você finalmente está aqui. Eu sempre sonhei que você voltaria por mim. Mas talvez seja tarde demais. A verdade daquele dia será difícil de aceitar. Quando você ver isso, você deve se manter forte. E se você conseguir, por favor, me perdoe. Basil entrega o seu álbum de fotos para Sunny e abre caminho para um buraco que existe na base da árvore, onde Sunny entra e é levado para um lugar completamente diferente. A verdade é algo que o jogo vem criando um suspense desde o começo. Mas a gente não sabia da existência de algo assim até mais ou menos a metade do jogo. Mas é claro que as dicas estavam ali desde o começo, desde o ponto onde Basil fala a primeira vez sobre a Mari quando ele pega aquela foto dentro da casa dele. E essa tensão vem crescendo cada vez mais com o decorrer do jogo, com cada pedaço de informação que é revelado pra gente. O fato de que Sunny não sai de casa por 4 anos, que sua irmã morreu de uma forma trágica, que causando a separação desse grupo de amigos e essa sensação de luto neles, especialmente sendo as pessoas que eram mais próximas dela. O motivo na qual Basil é uma figura tão central na mente de Sunny, mas também tão ausente da mesma forma. Por que Basil e Sunny são as únicas pessoas que conseguem ver essas figuras sombrias? O motivo na qual Basil, que rabiscou o álbum de fotos, que até esse momento era um motivo não explicado. E isso causou a fúria de Aubrey em cima dele. Tudo isso é revelado nesse momento, por fotos que são de uma perspectiva que não é nem do próprio Sunny. É uma perspectiva do Basil, porque, afinal de contas, estamos coletando fotos do álbum dele. E tudo isso leva para uma verdade. Que Sunny matou Mari. Porém, isso não explica toda a história. Pois, como já sabemos, todo mundo acha que ela tirou a própria vida, já que todos a encontraram pendurada na árvore. A sequência de fotos conta uma história muito mais profunda do que isso, e ela acontece mais ou menos dessa forma. No Natal do ano anterior, Sunny recebeu seu violino, já que o violino era algo que ele já tinha tocado quando era menor, e era uma forma de conseguir fazer com que ele pudesse passar mais tempo com a sua irmã, que tocava piano e passava horas trancada dentro da sala de piano praticando. Sunny sempre foi muito apegado à sua irmã, então conseguir passar um tempo com ela fazendo esse tipo de atividade parecia ser algo muito bom para ambos. Contudo, com o passar do tempo, tocar o violino constantemente começou a se tornar uma fonte de sofrimento para Sunny, já que não apenas era algo que impedia ele de passar um tempo com seus amigos, como é revelado na Biblioteca Perdida em uma das memórias encontradas por lá, sendo algo que ele já estava vendo como um fardo de ser uma obrigação que ele agora precisava cumprir por causa da responsabilidade de tocar no recital e por causa que seu irmão estava pressionando demais para que eles não cometessem qualquer erro durante o recital, como a imagem dela falando na noite anterior, de que ela acabou colocando muita pressão em Sunny. Mas também, tocar violino estava causando dor física para Sunny. Ele sentia como se seus dedos estivessem prestes a cair. Isso não é algo que é explicitamente exposto durante o jogo. É algo que pode ser interpretado através da última sequência, enquanto estamos pegando as fotos para revelar a verdade nesse cenário próximo de um palco, onde cada uma das fotos que pegamos causa com que um dedo seja removido da mão, acabando com a foto do violino quebrado, que acaba sendo também a foto que aparece lá no começo do jogo. Os dedos também fazem essa aparição no caminho que Omori leva no fim do Espaço Negro, antes dele matar Basil. Mas, mesmo com tudo isso, entender o simbolismo dos dedos ainda é algo complicado de interpretar apenas com essas informações. Mas o álbum de fotos do Basil, onde vão as fotos relacionadas à verdade, possuem descrições para cada uma das fotos dentro dele. Só que isso não é o conteúdo que acabou sendo utilizado no jogo completo, mas que pode ser encontrado na internet. O tempo então passa e a insatisfação de Sunny cresce cada vez mais.
Vale lembrar que Sunny não é o tipo de pessoa que costuma se expressar muito, algo que é bem claro a partir das anotações de Basil em seu álbum de fotos, e que ele também é um tipo de pessoa que não quer causar algum tipo de incômodo para os outros, um tipo de pessoa que acha que se expressar de alguma forma com alguém é ser incômodo. Isso é revelado mais tarde ainda. O que importa é que Sunny está guardando toda essa insatisfação dentro de si e, como qualquer outra coisa, chega um ponto onde tudo isso irá explodir em um momento de raiva. E é justamente isso que aconteceu. E o resto é história. Uma história que é contada através das fotos que a gente pega nesse segmento. Uma história de um menino frustrado que acidentalmente mata sua irmã, não consegue acreditar no que acabou de acontecer, não consegue aceitar que ela realmente morreu e entra em pânico, pensando no que irá acontecer com ele daqui pra frente, pensando que os outros não vão acreditar que isso foi um acidente. E com a ajuda de seu amigo, eles forjam uma cena de suicídio, para que ele não sofra as consequências do que ele acabou de fazer. Não apenas tudo isso aconteceu, levando para o ponto onde o jogo começa, mas também causou um impacto enorme para todo mundo que ele conhece. A gente já conhece as histórias de como os amigos dele tiveram que passar pelo próprio período de luto e seu próprio período de superação para conseguir continuar com suas vidas, mas ainda tem um fator que nunca é realmente explícito durante o jogo inteiro, que é sobre os pais de Sunny. Agora, tudo isso é inteiramente o que eu teorizo sobre a situação, mas é bem capaz os pais de Sunny também saberem a verdade. Como eu falei para que vocês lembrassem, naquela visão do último buraco no mundo dos sonhos, da figura tentando cortar a árvore, é bem capaz que o pai de Sunny saiba sobre o que realmente aconteceu, mas nada pode acontecer com ele, pois a mãe dele irá o proteger também. Numa família sempre existem os filhos favoritos dos pais, por mais que eles digam ao contrário. Nesse caso, com a morte da Mari, a rejeição do pai de Sunny com ele agora tinha a permissão de se manifestar livremente, o que pode possivelmente ter causado em uma separação, sendo essa a razão na qual eles estão se mudando para uma cidade diferente. Mas não tem absolutamente nenhum sinal do pai dele, enquanto a mãe mandou uma mensagem no telefone todos os dias. E isso também pode explicar a falta de Millwall no mundo real. Existe aquele momento no espaço negro onde você pode abrir Millwall com sua faca, mas eu não acho que isso seja algo que realmente tenha acontecido. Talvez seja apenas uma repressão de qualquer coisa que possa fazer Sunny se lembrar de Mari. O pai dele pode ter levado Millwall consigo durante a separação, considerando que era o gato da Mari, então seria a única coisa que ele teria para se lembrar dela. De qualquer forma, essa revelação foi um choque para mim. Eu já tinha minha teoria sobre o que possivelmente tinha acontecido na história desse jogo, para que as coisas tivessem se desenrolado dessa forma. Eu já tinha percebido que Sunny e Basil estavam envolvidos em alguma coisa, mas nunca que eu imaginaria que eles estavam diretamente ligados à morte dela. A maneira como a imagem de Sunny começa a se degenerar em uma figura toda ensanguentada de olhos vermelhos, quase como se fosse um demônio durante a revelação da verdade. A revelação do que está realmente escondido ali no espaço negro através da utilização da lâmpada do abajur, revelando um único cômodo com várias fotos na parede, todas elas riscadas e destruídas, com um espelho na qual você pode ver a imagem que Sunny realmente pensa sobre ele mesmo, e a foto que revela o momento da morte de Mari ali no chão. Foi tudo um choque e entregue de uma maneira absolutamente perfeita. Nessa sala é possível sentar na cadeira, onde tudo irá tomar uma aparência normal, como se fosse um momento de paz à frente do desespero. Sunny tenta se lembrar das pequenas coisas e poderia ficar ali eternamente, mas sabemos que ele não quer isso. Assim como nós não queremos isso pra ele. Sunny se levanta de seu colchonete à vista de todos os seus amigos ainda dormindo profundamente. Ele os observa por um momento e pensa como que ele vai sentir muita falta deles quando ele se mudar. Sunny então para logo em frente à porta do quarto de Basil, e você tem a opção de salvá-lo ou não. Se não o salvarmos, bem, certas coisas irão acontecer. Então vamos salvá-lo. Sunny lentamente abre a porta para o quarto de Basil e o encontra ali, parado em frente à janela de seu quarto, olhando a escuridão da noite. Ele se vira para Sunny e fala como ele está feliz que Sunny veio para ele. Ele então começa a falar sobre aquele dia trágico e de como alguma coisa veio para ele no momento que a Mari caiu. Alguma coisa que estava atrás dele. Foi essa coisa que a empurrou para a escada abaixo. Basil simplesmente não consegue acreditar que Sunny seja capaz de fazer algo dessa magnitude. Mas, é claro, tudo foi um acidente. E nesses casos, é simplesmente impossível dizer o que cada pessoa é capaz de fazer.
Basil então perde a cabeça e começa a gritar com Sunny por causa que ele vai se mudar no dia seguinte, dizendo que é algo muito vil. Nesse momento ele se afasta da janela e diz que há alguma coisa ao redor dos dois agora, e pergunta se Sunny também consegue ver isso, perguntando se realmente não tem como eles saírem disso. Sunny tenta recuar, da mesma forma que ele fez quando encontrou com Basil no banheiro no dia anterior, mas ele vê alguma coisa atrás dele na porta, e de repente Basil está do lado dele, perguntando onde é que ele está pensando em ir. Esse barulho estranho começa a tocar quando isso acontece e Basil fala pra Sunny para que ele pare de deixá-lo sozinho e que ele não quer ficar sozinho de novo. Sunny então se aproxima de Basil, dessa vez decidido em não deixá-lo dessa vez. Provavelmente uma influência direta do que ele acabou de vivenciar com seus amigos. Assim como a coragem que Sunny conseguiu para vencer a coisa que o segue e enfrentar a verdade de frente. Basil então diz que Sunny não o deixaria, pois não é algo que ele faria, apontando que é alguma coisa atrás dele novamente. Basil então é cercado pela sombra, como se ele tivesse sendo engolido por ela. Ele começa a gritar para que essa coisa fique longe de Sunny, que ele irá protegê-lo, custe o que custar. Ele então começa a falar coisas que parecem sair da boca de alguém completamente louco, dizendo como no momento que alguma coisa empurrou a Mari, no momento que aquela coisa riscou todas as fotos, ele não falou nada, pois ele não queria que as pessoas pensassem que tivesse sido o Sunny que tinha feito isso. Continuando em uma completa negação em pensar que o Sunny seria capaz de fazer uma coisa tão ruim da forma que ele fez. Basil diz que vai acabar com essa coisa que está atrás dele de uma vez por todas. Sunny consegue sentir a ameaça de um ataque de Basil chegando e tenta recuar, mas não consegue por causa que essa coisa está ali, impedindo que ele saia. Basil fala para ele não ter medo. Ele também sente medo, mas sabe que tudo vai ficar bem. Sunny então é puxado para perto de Basil por algo que não é possível ser descrito além de uma força sobrenatural. E os dois começam a se enfrentar. Dessa vez, a interface de batalha é um pouco diferente. Onde normalmente encontramos a barra de energia, agora deu lugar para uma barra que parece algo como os batimentos do coração de alguém em um monitor cardíaco. A luta tem esse tom grave e escuro tocando no fundo enquanto Sunny está de frente com Basil, tentando enfrentar um de seus maiores medos. Sunny tenta se acalmar, mas ele não consegue lembrar como respirar direito. A atmosfera naquele quarto é pesada demais. Ele consegue ver que os olhos de Basil estão vermelhos de tanto chorar. Ele quer correr, mas ele simplesmente não consegue. A cada turno que passa, o contador aumenta em 1. Sunny pode tentar qualquer que seja as coisas que ele aprendeu para superar os medos dele, que ele simplesmente não surta em qualquer efeito nesse momento. O estresse desse confronto é algo forte demais para alguém como ele, e mesmo com todo o progresso que ele teve até então, ele não consegue encontrar as forças necessárias para se acalmar e conseguir achar uma alternativa para aquilo. De repente, Basil começa a nos atacar de uma forma que não conseguimos descrever o que é. Algo que afeta diretamente o psicológico de Sunny. Então, ele não se encontra com alguma outra opção, senão também atacá-lo de volta. Os dois atacando um ao outro, da mesma forma que não pode ser realmente descrita. Basil começa a se questionar se não tem mesmo alguma outra forma de sair dessa. E se ele é egoísta por estar fazendo isso. Se o Sunny o odeia e começa a pedir para que ele pare com isso. Para que Sunny pare de lutar, dizendo como que ele já tá tão cansado. O contador, então, finalmente, chega ao 10. E a barra começa a mostrar as palavras. Tudo vai ficar bem. Sunny já não aguenta nada disso, ele tá completamente perdendo sua sanidade e tá mais estressado do que nunca. Essa música sinistra, usando sons que parecem sinos tocando, começa a tomar conta do ambiente, mas Sunny não quer mais correr. Sunny quer apenas acabar com tudo isso. E ele ataca Basil. Só que dessa vez, percebemos que o ataque não foi algo apenas psicológico. Um barulho de algo batendo em carne pode ser escutado e a tela fica vermelha. Dessa vez, os dois estão realmente se atacando fisicamente. Nada mais faz qualquer tipo de sentido para qualquer um dos garotos agora. Os dois estão ali apenas trocando golpes como se não tivesse qualquer outra alternativa. E isso acontece repetidamente. Basil então grita em frustração, perguntando por que Sunny não para de atacar, e desfere um último golpe contra ele, ferindo um de seus olhos. Ele tá sangrando muito, e seu campo de visão tá visivelmente afetado.
Ele então perde a sua visão, tudo fica escuro e ele já não está mais consciente. Sirenes de ambulância podem ser ouvidas vindo à distância. Sunny então se encontra na encruzilhada da cidade, a mesma onde viu a avó de Basil no fim da tarde desse dia. Então é isso? Sunny morreu? Ele vai em direção para onde seria o parque da cidade, só que o caminho muda para um gramado parecido com a entrada do cemitério. No fim dele encontramos uma visão um tanto inesperada. A cortina. A mesma cortina que faz parte da sala de piano. A mesma cortina que acabou levando Mari pro outro lado no sonho dele. Agora está aqui falando que o reconhecimento da verdade veio a um grande custo, mas que ainda não é tarde para a redenção. E que felizmente, Sunny sabe o caminho de volta para casa. E nesse caminho de volta, Sunny se depara com Miwo, que está ali para guiá-lo de volta também. Miwo parece bem animado e corre na frente. O caminho até lá parece ser bem longo, parecendo levar bastante tempo, coisa de escurecer e começar um novo dia. Mas Sunny eventualmente chega na rua de sua casa. Tudo parece do mesmo jeito que sempre foi, mas é possível notar algumas diferenças. A falta de estátuas na frente da casa da família do Mikaio, a cesta de basquete de Kel que não está no meio da rua, e a existência de 2 cataventos em frente à sua casa, assim como pode ser visto na casa do Kel. Basil está logo ali em frente à sua casa, e ele começa a conversar com Sunny. Ele fala coisas do fundo do seu coração. Ele sente muito por tudo que ele fez, dizendo como tudo que ele fazia para tentar ajudar acabava se tornando um problema para Sunny. Ele menciona como quando ele deu o álbum de fotos para ele realmente queria ter feito isso, mas que, mais uma vez, acabou se tornando uma fonte de problemas para Sunny, e ele consegue ver como que isso é algo que acontece já há muito tempo. Basil, então, ele continua a falar como que toda a culpa que eles sentiram durante esse tempo, todos os pensamentos ruins que eles tentavam esconder, alguma hora iriam acabar se manifestando. Ele gostaria de dizer que tudo vai ficar bem e que eles vão encontrar uma maneira de continuar. Mas tudo isso vai depender apenas do Sunny. Sunny só precisa lembrar que ele tem bons amigos ao seu lado e que ele precisa acreditar que eles irão os perdoar por o que fizeram. Basil então começaria a ir embora. Mas antes de realmente fazer isso, ele volta e dá um abraço em Sunny e pede uma coisa pra ele. Sunny, vamos fazer novas memórias juntos, ok? E finalmente vai embora. Sunny entra em sua casa e a chave que ele encontrou atrás da última foto que eles colocaram no álbum de fotos aparece mais uma vez. Não se esqueça que está dentro da caixa de brinquedos. O interior da casa de Sunny está de uma forma como nunca antes vista. Toda mobiliada de uma época antes de qualquer tragédia. A foto na parede mostra a família inteira ali, e conseguimos ter uma noção de como era o layout da casa antes de todo o procedimento de mudança começar, e também antes da família desmoronar. Dentro da sala de piano encontramos Mari tocando a sua valsa como sempre, Miwo descansando no canto com a bela gatinha que ela é. E Mari diz pra Sunny que já é quase hora, de como ele passou por muita coisa nesses últimos dias e como ele deve estar cansado. Ela reafirma que todos cometemos erros e como ele está correndo desse que ele cometeu já há um bom tempo. E como é difícil se responsabilizar pelos erros que cometemos algumas vezes. Mas ela quer saber se ele vai conseguir se perdoar. Ela então completa dizendo que resta apenas fazer uma coisa agora. E que ela sempre estará do lado dele, desde que ele se lembre dela. Ela sempre estará ali, quando ele precisar. Então, ele sai da sala de piano e, pela primeira vez, a porta que leva para o closet está presente. Sunny lentamente abre a porta do closet e entra nele. Não é um lugar muito espaçoso, algo de ser esperado. Dentro dele estão apenas algumas caixas espalhadas e a caixa de brinquedos no fundo, abaixo de uma lâmpada apagada, como se fosse uma grande analogia à lâmpada que anda reprimindo todas as suas emoções durante todo esse tempo. Sunny se aproxima da caixa de brinquedos e a destranca. Dentro dela, ele encontra o seu violino quebrado, com mechas de cabelo longo e preto embaraçados nas cordas, e com folhas de partitura de música manchadas de sangue, mas que ainda podem ser lidas. Sunny então deixa sua casa para trás e entra, meio que literalmente, na via da memória.
Na Via da Memória, Sunny passa por diversas memórias do tempo que ele tem com seus amigos. Cada uma delas é representada por uma das fotos que pode ser encontrada no álbum de fotos. Sunny relembra dos bons tempos que ele passou com seus amigos. Tempos mais simples, onde todos eram felizes. Jogando cartas com eles na casa da árvore. Aproveitando um tempo na praia e comendo melancias. Fazendo um piquenique com todo mundo no lugar secreto. Passeando na chuva com eles. Um aniversário de um grande amigo. E um grande presente de Natal. Sunny se lembra de todos esses momentos, até o menor dos detalhes. Ele consegue se lembrar de como os biscoitos da Mari cheiravam melhor, sabendo que ela tinha feito tudo ela mesma. Como as melancias tinham um gosto melhor quando Sunny fazia isso com seus amigos. O sentimento de dormir no colo da Mari e o conforto em saber que ela sempre estaria ali para o manter a salvo. O som da chuva batendo no guarda-chuva. E o quão calmo isso o fazia, sabendo que ele estava ali perto dos seus melhores amigos. O sorriso de Basil enquanto ele estava prestes a soprar as velas de aniversário. Assim como o pedido que Sunny fez no mesmo momento, pedindo para que todos ficassem felizes. Assim também, como a sensação passando por seu corpo, enquanto ele tocou a primeira nota de seu novo violino. Como ele se sentiu assustado, mas que isso não importava. Já que seus amigos acreditavam nele, e ele não queria os desapontar, já que eles eram seus amigos. Ao lembrar de cada uma dessas memórias, o violino de Sunny, pouco a pouco, se remendava, até finalmente se completar para poder ser tocado, mais uma vez. Todas essas memórias são ótimas para saber ainda mais de como eram as interações entre cada um dos personagens por um ponto de vista não imaginário, como era algo que víamos nos sonhos de Sunny. Elas revelam algumas interações que mostram que naquela época, alguns deles já estavam considerando algumas coisas pro longo da vida deles que acabam sendo refletidas na atualidade, como o Hero considerando formar uma carreira como chefe em vez de doutor, como era o gosto dos pais dele, assim como a Aubrey já estava considerando pintar o cabelo dela de rosa junto com a Mari. As memórias também revelam alguns detalhes, como a ideia de dar um violino de presente pro Sunny vindo do Basil, e como o Sunny tinha um crush na Aubrey. Mas o mais importante é ter a real percepção de como Sunny guardava todas essas memórias e os seus verdadeiros sentimentos por elas. Sunny não é alguém que demonstra muitas emoções. Então saber que ele tinha uma grande afeição e carinho por todos eles adiciona uma profundidade ainda maior nesse momento. Com o violino completo, todas as luzes se acendem e levam para o fim da via. Uma entrada para um edifício se apresenta no final. E, lá dentro, encontramos um palco. Kel, Aubrey e Hero. O interessante desse segmento em particular é que tudo isso é coisa da própria cabeça do Sunny. Essas são as imagens que o Sunny decidiu dar aos seus amigos nesse momento, para que ele mesmo possa se encorajar. E elas não são baseadas em coisas completamente inventadas. Como já sabemos, Sunny é um tipo de pessoa que escuta mais do que ele fala, e muitas das vezes ele era a pessoa que os amigos dele recorriam quando eles estavam aflitos por alguma coisa. Como a Aubrey mesma disse, ela tinha medo de que eles a abandonassem eventualmente, mas ele sempre estava ali para escutá-la quando ela precisava. Tudo isso é mais ou menos como é no final de Evangelion, mas de uma forma bem mais alegre em comparação. Eles falam sobre como deve ter sido tão difícil manter tudo isso em segredo e toda a dor que ele teve que sofrer durante esse tempo, mas que ele precisa acreditar um pouco neles também. Que é difícil tomar a liderança sendo uma pessoa que não gosta de fazer isso, mas que é algo necessário para conseguir fazer as mudanças em sua vida. É bom esconder algumas coisas dos outros, mas também é bom chorar sobre isso. Que a vida fica melhor, e que só ele pode ser a pessoa a fazer isso. Sunny então sobe ao palco e tudo fica mais escuro. Seus amigos desaparecem e ali ele está, sozinho. Apenas ele e um apoio para as partituras de música. O palco está pronto para ele.
quero ser bem sincero com você que tá assistindo esse vídeo agora. Eu realmente amei esse jogo. Todas as 30 horas que eu passei com ele, com todos os personagens dentro dele, eu adorei cada minuto. É um mundo interessante, cheio de personagens amáveis, e eu realmente me senti próximo a eles durante todo esse tempo. Mas é essa luta final que realmente consolidou o meu amor por ele. E foi o motivo na qual eu sentei no computador. Eu comecei a digitar mais de 25 mil palavras e fazer um vídeo de mais de 3 horas de duração para falar sobre ele. Todas as interpretações e os simbolismos que tem nessa luta final transcendem apenas uma luta final de RPG, e sim uma forma de alegoria sobre a parte mais escura do nosso consciente e como devemos lutar contra ela. Eu não me encontrei na mesma situação de Sunny. Eu nunca matei alguém próximo a mim. Mas eu passei por algo próximo. Por causa das ações que eu tomei, eu coloquei em risco a vida de pessoas ao meu redor. E não é a mesma coisa, mas ainda assim eu consigo sentir isso. E eu consigo entender esse ponto também, porque todo dia eu tenho que lutar contra uma parte bem escura dentro de mim, que tá sempre me denegrindo, me tratando como se eu fosse nada. E eu preciso sempre conseguir me levantar e tentar fazer as coisas que eu tô fazendo. Fazer coisas como esse vídeo, por exemplo, são incrivelmente difíceis, porque eu sempre tenho a perspectiva, eu tenho a visão de que eu não vou conseguir fazer, de que tudo isso vai ser pra nada. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o jogo e não vai valer de nada. Mas eu ainda quero colocar isso aí fora pra deixar tudo fluir e mostrar os meus sentimentos sobre isso. Esse jogo realmente merece. Mas desculpa por falar sobre mim nesse ponto. Eu acho que é algo relevante, mas a gente deveria voltar a falar sobre o jogo. Sunny enfrenta Omori cara a cara. Omori nos ataca da mesma forma como sempre atacamos qualquer outro inimigo durante o jogo inteiro, usando as mesmas habilidades que aprendemos ao longo do caminho. Sunny não é completamente indefeso, no entanto. Ele usa seu violino como uma arma contra Omori e possui habilidades novas apenas para essa batalha. Só que Omori ainda é muito implacável. Ele ataca constantemente, causando uma grande quantidade de dano comparado ao que você consegue fazer em retorno. E isso te força a usar a habilidade de lembrar do que os seus amigos falam pra você a cada 3 turnos, se a sua sorte não estiver ao seu lado. Mas é fácil de entender o porquê de tudo isso, já que o sentido inteiro da luta é que você use essa habilidade para se lembrar das frases motivacionais de seus amigos, ao mesmo tempo que você estende a luta. Sunny ataca Omori repetidamente até sua barra de vida chegar a 0. Mas eu espero que ninguém tenha esquecido desse detalhe até esse momento. Mas Omori também tem essa característica especial, onde ele não sucumbe. Durante toda a luta, Sunny precisa lutar contra uma parte de sua própria consciência que simplesmente não é derrotada tão facilmente, que, a partir desse ponto, continua o denegrindo com pensamentos incrivelmente negativos, falando que ele apenas trouxe sofrimento pra todo mundo, que ele abandonou todos os seus amigos, quando ele é egoísta quando diz que ele não quer incomodar as pessoas, sendo que na verdade ele quer apenas que ninguém dependa dele pra nada. Falando como Sunny é alguém que nunca se importa com os outros e quando ele fala que se importa é tudo mentira, chamando-o de inútil ou até pior do que inútil. Enquanto isso, a cada vez que Sunny consegue derrotar Omori, ele continua a não sucumbir, e os gráficos da batalha se tornam cada vez mais macabros e sinistros. Detalhes vermelhos começam a delinear Omori, sua faca toma um tom de rubro em sua lâmina. Então, as mãos vermelhas tomam lugar no fundo, mostrando a influência de Omori sobre esse espaço. Na imagem distorcida e demoníaca de Mari aparece no fundo e os olhos de Omori se tornam ainda mais vazios do que nunca. Uma escuridão começa a tomar conta de seu corpo, mas Sunny continua a lutar. Omori começa a utilizar golpes nunca antes vistos, coisas onde a descrição é simplesmente Omori apaga o inimigo, causando uma grande quantidade de dano e causando uma grande redução em todos seus atributos. A guerra psicológica vindo dele começa a ganhar mais força,
Omori começa a dizer como que os amigos de Sunny amam uma pessoa que não é ele, que ele inventou essa mentira para se proteger e como quando eles saberem a verdade, eles vão odiar ele muito mais do que ele odeia a si mesmo. Omori então chega ao ponto de falar que revelar a verdade irá apenas piorar as coisas, e ele nunca conseguirá a confiança de seus amigos de novo, que seria melhor que ele simplesmente morresse. Sunny continua a atacar Omori ainda mais, só que dessa vez a mensagem muda, de Omori não sucumbiu, para Omori não irá sucumbir. Omori diz pra Sunny que ele matou Mari. Ele a amava e mesmo assim ele a matou, desferindo um golpe maciço que, pela primeira vez durante toda essa luta, traz o medo de volta a Sunny. Sabe, tudo isso é tão pertinente agora. Não só pra mim, mas pra todo mundo que sofre com esses problemas de ansiedade e depressão. Omori é uma representação de todos esses problemas. É uma voz dentro da sua cabeça te tratando como lixo e falando que você não presta pra nada. Tudo isso parece tão ridículo, sabe? Mas é algo que acontece. Independente de pessoas próximas a mim me elogiando o quanto que elas quiserem, nada disso parece ser sincero por causa dessa voz que está dentro da minha cabeça, falando o contrário, me fazendo acreditar que aqueles elogios não são sinceros, mesmo eles sendo sinceros. Eu não acredito que as coisas que eu faço sejam boas, mesmo que elas sendo, por causa que eu simplesmente não acredito em mim mesmo. Por causa das coisas que aconteceram comigo no passado, que me fizeram acreditar de que eu não seja bom o bastante. E a necessidade de eu ter uma validação o tempo todo, de eu conseguir me encaixar em um grupo, tudo isso são tentativas para diminuir o efeito do Omori dentro de mim. Mas, como o jogo mostra, Omori não irá sucumbir. E, independente do que seja, não é possível reescrever o passado. Ele viverá conosco até o nosso último suspiro. Mas temos uma chance de conseguir enfrentá-lo e suprimi-lo para nunca mais afetar as nossas vidas. As imagens no fundo continuam a ficar cada vez mais sinistras, o quanto mais longe a luta for. Além da imagem demoníaca da Mari no fundo, várias imagens dela com o pescoço longo e dobrado aparecem no fundo. Porém, é mais perceptível logo atrás de Omori. Então, como se fosse um último golpe para destruir qualquer esperança que Sunny tem em si mesmo, as imagens de todos seus amigos, pendurados por cordas, desaparecem no campo de batalha, mostrando a real maneira que Sunny pensa como seus amigos irão agir caso eles finalmente saibam a verdade. Os olhos de Omori tornam-se uma escuridão completa. Omori é muito mais forte do que pensavam ser. E a música que começa a tocar nessa fase da luta é algo difícil de descrever com palavras. É uma sensação de um desespero infinito que está tomando conta de tudo ao redor. Um encontro com a própria morte sem perspectiva de vitória. Todos os pensamentos negativos sobre a sua existência tomam forma como os gritos de angústia que borrifam toda a trilha. A melodia caótica é destruída por uma força que vai além de qualquer tipo de imaginação, reforça o sentimento de solidão e fraqueza. Você sabe que não irá ganhar essa luta. Não tem como ganhar essa luta. Afinal, Omori não irá sucumbir.
Continuando aquilo que eu falei no começo do vídeo, Omori é um jogo que fala sobre várias coisas, aborda diversos assuntos de diversas maneiras diferentes. Mas o mais importante é que Omori é um jogo sobre memórias. Mais precisamente, sobre como as memórias são parte da nossa construção como um ser humano. Sobre como elas afetam a maneira como agimos com o mundo ao nosso redor. As memórias boas, elas servem para nos ter momentos nostálgicos, lembrar dos bons tempos. E também, se encontrarmos em tempos ruins, as memórias boas servem para lembrar que a vida sempre pode melhorar. Em contrapartida, memórias ruins também existem. E elas podem existir, seja por qual motivo, pois não temos controle sobre o resto do mundo. E eles também fazem parte do nosso ser. Eles constroem uma parte de quem somos. Nossos medos, nosso ceticismo, desconfianças com tudo. Mas elas também são muito importantes para não sermos completamente ignorantes ao que acontece. E mesmo assim, devemos encontrar um equilíbrio entre as boas e ruins para conseguirmos viver em paz. Uma coisa que eu aprendi com esse jogo e eu passo para você assistindo esse vídeo é de colocar as suas boas lembranças bem próximas ao peito. E também conseguir aprender a viver com as suas más lembranças. Pois com isso você vai conseguir superar todas as dificuldades na sua vida e conseguir continuar em frente, independente do que aconteça. Pois, lembre-se, a vida fica melhor e você sempre pode construir novas memórias. Sunny finalmente acorda na cama do hospital e vemos ele chorando. Mas tá tudo bem. É bom chorar às vezes. Flores enfeitam seu quarto, dependendo de quantas pessoas você decidiu ajudar durante seu tempo na cidade. Eu falei que valia a pena. Pera, deixa eu só puxar isso aqui rápido. Ele então deixa seu quarto e segue no hospital. Em uma intersecção dos corredores, ele vê as imagens infantis de seus amigos, chamando-o para ir em uma direção, enquanto a imagem do estranho vai em outra. É possível seguir as imagens de seus amigos, mas eles levam para uma porta que Sunny não quer entrar. Sunny deve seguir o caminho até Basil. Ele encontra o quarto de Basil e o vê deitado na cama, junto com todos seus amigos fazendo companhia para ele. Sunny, então, frente a frente a seus amigos, diz as suas únicas palavras durante todo o jogo. Eu preciso contar a vocês uma coisa. E este é o fim do jogo. Omori é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo que saiu em 2020. Ele pode ter saído bem no finalzinho, com o lançamento logo no dia do Natal, mas é o melhor jogo do ano e um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Acho que é bem fácil de perceber isso, já que eu trabalhei nesse vídeo, que já tem umas 2 horas de duração, ou algo assim, bem mais, eu sei disso. Esse jogo é absolutamente fenomenal, e vale a pena todo o dinheiro que eu gastei nele, que, aliás, não foi muito, já que o jogo é bem barato na loja da Steam. A história é escrita com tanta maestria que é difícil de encontrar defeitos na construção dela. E o que é possível encontrar não afeta a obra como um todo, sendo no máximo algum tipo de picuinha que não vale a pena ficar discutindo muito sobre. Cada um dos personagens é desenvolvido de uma forma onde você realmente se importa com cada um deles, até mesmo com aqueles que nem estão tão presentes no jogo, como a própria Mari. Uma boa parte é revelada através da história principal, mas também há elementos que mostram as verdadeiras convicções e habilidades de cada um através das diversas atividades opcionais que estão presentes no jogo, como saber que a Aubrey é muito hábil em consertar coisas em uma casa, o que faz sentido considerando que ela precisa morar em um lugar bastante depredado. E o Basil, especialmente, é um dos personagens que mais são desenvolvidos durante todo o jogo, e com razão também. Ele está diretamente conectado com Sunny ao que eles fizeram no passado, e com isso precisamos saber justamente todos os graus no espectro emocional dele para conseguirmos conectar com ele também. Só que não é algo tão óbvio assim.
Muitas coisas que eu acabei sabendo a respeito do Basil foram coisas que eu acabei percebendo em playthroughs subsequentes. Eu não tinha inicialmente percebido como o Basil não apenas se sentia culpado por ter dado a ideia de pendurar a Mari na árvore, mas também ele se sente culpado por todas as coisas que ele fez pra Sunny, que ele achou que seria uma boa ideia, como dar o violino de Natal pra ele, que acabou trazendo apenas sofrimento, já que podemos argumentar que o violino foi o que acabou causando o desenrolar de toda a tragédia. A carga emocional que Basil teve de enfrentar durante toda a trama é talvez até mais forte do que a que Sunny teve que aguentar, já que ele ainda teve que lidar com muitas outras coisas durante esse tempo em que Sunny simplesmente se trancou em seu próprio mundo, sem poder contar com a ajuda de ninguém para amenizar suas mágoas. Esses detalhes acabam indo tão fundo e podem ser desenrolados de tal forma que eu poderia discutir sobre cada um deles por horas, e ainda não chegar ao fim. E não apenas detalhes sobre os personagens, mas detalhes que estão espalhados no jogo, como o fato que muitas coisas são reveladas para aqueles que possuem olhos atentos e estão dispostos a parar para observar. Como o fundo que passa em uma das salas no espaço negro revelando várias coisas bem antes do tempo, como algumas das fotos que ainda não foram mostradas até o momento, a Mari chorando ao resgatar o Sunny do lago, e outras coisas. Como a cidade durante a noite pode ser explorada, e alguns lugares possuem algumas caixas de texto que falam sobre coisas que aconteceram no passado que não são realmente explícitos em nenhum outro momento, e outros detalhes que realmente só podem ser conhecidos se você explorar diferentes rotas do jogo. E como é possível pegar uma cena adicional no final dele, caso você tenha molhado as flores de Basil no mundo dos sonhos durante o decorrer do jogo, mostrando Sunny e Basil se encontrando no hospital pela primeira vez, com a coisa de cada um deles sumindo atrás do sorriso de cada um. Algo mais que eu percebi enquanto discutia esse jogo com um amigo meu é como que o jogo toca em assuntos que podem refletir muito para quem está jogando, assim como foi no meu caso. E, claro, durante esse vídeo inteiro eu me referi a Sunny como ele mesmo. Durante várias vezes eu acabei escrevendo algo como você e tinha que voltar a apagar para me referir corretamente da forma como eu gostaria. Mas da mesma forma como você pode escolher o nome de Sunny no começo do jogo, para ser qualquer coisa, inclusive o seu próprio nome, essa história também pode ser a sua própria história. Então, interprete isso da maneira que achar melhor. Seja lá onde estiver, seja lá quem você for, e seja lá o que estiver sentindo, saiba que a vida continua. Contudo, dentro da história de Sunny, podemos ver como as coisas podem acontecer caso você escolha agir de alguma forma diferente. Como eu mencionei anteriormente, é possível simplesmente ignorar Basil e não salvá-lo. Esse jogo tem alguns finais alternativos, afinal de contas. E se você decidir voltar para o seu colchonete e dormir, você vai acordar com todos os recordados, próximos ao quarto de Basil, com olhares desolados em seus rostos, se perguntando se eles poderiam ter feito alguma coisa para impedir que aquilo acontecesse. Você pode olhar para dentro do quarto de Basil e ver que ele acabou se matando durante a noite, com a imagem da coisa dele o encobrindo quase que completamente. Essa imagem é tão forte para Sunny que ele simplesmente apaga a existência da porta para o quarto de Basil de sua mente, da mesma forma como ele apagou a existência da porta do closet de sua mente. Algo que pode ser visto caso você decida acordar no meio da terceira noite. São tantos segredos que esse jogo esconde, e eu quero agradecer muito ao Momocat e a todos os envolvidos no desenvolvimento desse jogo por tudo que eles fizeram, pois eles criaram uma maravilha que será lembrada por anos a vir. Contudo, às vezes as histórias não têm um final feliz. Infelizmente, nem todos somos fortes bastante para conseguir superar a parte mais sombria dentro de cada um de nós. Na história de Sunny, existe a possibilidade dele desistir e deixar o Mori tomar completo controle de seu corpo. A partir daí, o Mori pode fazer o pior. Close your eyes, you'll be here soon. 1、2、3、4、5分時
時々本当に寝たいでもこのワードできない Close your eyes and you'll leave this dream. Oh, yes.